Ouvindo-lhe a defesa desabrida, Marcus se pôs a imaginar se não era essa uma postura motivada pelo sentimento amoroso de Licínio, comprometido com o destino da moça e, assim, resolveu pilhariar com ele para sondá-lo. Bem, meu amigo, pelo visto essa rapariga já o arrebanhou como defensor incondicional. Será mérito ou feitiço que jogou sobre você? Falou Marcus com um sorriso malicioso nos lábios. Avermelhando-se em sua dignidade de servo respeitoso, Licínio não havia percebido se tinha extrapolado no entusiasmo com que falara da jovem, a produzir em Marcus a ideia, assaz verdadeira, de que trazia o coração comprometido no sentimento que nutria por Serapis. Tentando emendar a situação, Licínio respondeu. Bem, meu senhor, a minha defesa se fundamenta apenas na verdade. Conquanto seja a moça muito bela, tenho sempre em conta a necessidade de ser justo na premiação ou na sanção que mereçam aqueles que me cumpre dirigir. Por isso, apesar de se tratar de serva que inspiraria afeto até mesmo na mais fria estátua de mármore, posso lhe assegurar que minha avaliação se prende aos seus reais dotes de devotamento e resignada entrega. Está bem, Licínio, respondeu Marcus, tirando o fato de você ter ficado mais vermelho que um tomate, e não sei por qual motivo. Vou considerar a sua afirmação e, se não houver qualquer impedimento de serviço, autorizo que a tal moça vá até o templo. Aproveite, Licínio, e lhe conceda a autorização para que retorne à hora que desejar, como forma de lhe permitir a liberdade, que você reconhece ser merecida, por algumas horas a mais. Dessa maneira, a jovem pode caminhar com mais tranquilidade, visitar algum local que lhe seja agradável ou encontrar-se com algum parente do qual esteja afastada há tanto tempo. Com a voz aparentando descaso e desinteresse, Marcus já preparava o caminho para que o seu encontro com ela ocorresse sem a premência do horário de retorno, de forma que não acontecesse qualquer obstáculo para a primeira noite de entendimento entre ambos. E tentando dar uma outra direção ao assunto, aproveitando-se do rumo que houvera dado à conversa, Marcus comunicou ao administrador. Ah, Licínio, foi bom ter falado sobre esse assunto. Já estava me esquecendo de lhe comunicar que amanhã, por necessidades pessoais e de negócios que preciso retomar, agora que minha presença nesta casa já se fez pelo tempo necessário para demonstrar minha condição de pai e marido atencioso, estarei fora praticamente todo o dia, não sabendo, sequer, a que horas regressarei à casa, ou se regressarei a ela, efetivamente. Assim, conto com a sua presença aqui, durante toda a minha ausência, a fim de que a senhora e a criança não fiquem sem os cuidados e a proteção de alguém da minha confiança. Se houver necessidade de ausentar-se, mande um servo de sua confiança, mas, por você próprio, permaneça aqui até a minha volta. Os sucessos nos negócios causam muitos invejosos que, agora, sabendo do nascimento da pequenina Lúcia, poderão tentar subtraí-la, subornando alguma empregada, a fim de me chantagear depois ou fazer coisa pior. Minha confiança é depositada única e exclusivamente em sua diligência, meu amigo. Dizendo isso, Marcus apertou o ombro de Licínio, num gesto demonstrativo de amizade verdadeira, que não levava em conta, obviamente, os sentimentos do administrador e, na forma astuta do arguto negociante, mantinha preso aos deveres da casa, a fim de que, empolgado pelo afeto que nutria por Serapis, não se sentisse inclinado a seguir com ela na oferenda que faria aos deuses, atrapalhando o encontro marcado pelos enamorados. Sem suspeitar de nada, Licínio agradeceu-lhe a confiança e deixou os aposentos do patrão, rumando para as dependências onde os serviçais desenvolviam todos os arranjos para os trabalhos de cada dia, notificando Serapis da autorização de Marcus e de sua generosa concessão, como se estivesse recebendo uma noite de folga para que buscasse espairecer e distrair-se. Agradecida pelo gesto de Licínio, Serapis abaixou a cabeça e sorriu-lhe confortada, buscando abafar a euforia que lhe ia na alma jovem e aventureira. Dentro de sua astúcia feminina sabia que, por aquela conduta generosa, Marcus planejava um encontro mais demorado do que um simples momento de conversação. A noite daquele dia chegou rápida e, depois de muitas tarefas, Serapis, sem entender qual motivo,
Sentia um sono muito profundo, pouco usual na juventude e na rotina de serviços, para a qual já se havia amoldado. O sono lhe chegava, pesado, exigindo que procurasse o leito antes do horário habitual. Desde a noite enluarada na qual Licínio lhe revelara seus anseios, Serapis evitara manter-se em local isolado, sozinha com o administrador, pois sua confusão emotiva era muito grande. Depois que Marcus se apresentara perante seus sentimentos como o homem adequado aos seus anelos, Serapis passou a devotar-se, exclusivamente, à concretização de seus projetos afetivos, isolando-se ainda mais de Licínio. Agora, que estava às portas do grande dia, Serapis via com estranheza aquele sono incontrolável. Pedindo licença para todos, que nada suspeitavam de sua conduta, sempre muito discreta e reservada, sem confessar-se com ninguém, sem abrir seu coração para as companheiras de trabalho, a serva afirmou-se um pouco indisposta e demandou seus aposentos a fim de que pudesse recolher-se mais cedo, já que o dia seguinte prometia muita emoção. Aliás, essa fora a sua interpretação derradeira do estranho fenômeno. Deveria estar assim por causa da aproximação do encontro de seus sonhos, no qual seus planos seriam conduzidos segundo o interesse de seu coração. Ansiedade, nervoso, euforia, tudo isso produziria o desgaste que, na sua emoção controlada, agora poderia estar cobrando o preço de seu abatimento físico. Pensando assim, refletiu ser melhor ceder ao peso da necessidade orgânica do que ficar combatendo a exigência física, cansando-se ainda mais. Assim, acomodou-se o mais confortavelmente possível no leito modesto e, sem que precisasse fazer qualquer esforço ou usar qualquer artifício para conciliar o sono, menos de 2 minutos depois estava ressonando. Sempre que se faz necessário, queridos leitor e leitora, o mundo espiritual possui meios de auxiliar os encarnados nos momentos mais importantes de suas trajetórias pessoais. Nas lutas, nos desafios, nas escolhas, a ação generosa e amiga dos invisíveis tutores está sempre presente para que nossos espíritos estejam na trilha mais reta, apesar de, muitas vezes, não se tratar da trilha mais agradável. Deste modo, aquele representava um momento crucial no encadeamento das existências dos personagens desta história, motivando, assim, o esforço invisível para que Serapis, realizando aquilo que julgava ser o melhor para seus interesses, não viesse mais tarde a se ver infelicidado em função da infelicidade que semeara para si mesmo e para os outros à sua volta. A jovem conseguira deixar o ambiente de misérias que a recebera no início de sua vida. Encontrar um benfeitor que a retirara do perigo e, sem nenhum interesse inferior, a conduzir ao ambiente de luxo e beleza, no qual poderia estar, ainda que como serva, aproveitando-se das regalias, do conforto, da fartura alimentar, modelando seu espírito rebelde no serviço de atender almas aflitas e imaturas. Mais do que isso, a generosidade do universo, afastando-a dos malfeitores indivíduos de má vida, homens truculentos e escravizados aos mais baixos instintos, como Célio Bacchus, a colocara no caminho de Licínio, um nobre servidor, devotado ao bem espontâneo e incapaz de pensar ou fazer o mal, lutando contra seus instintos masculinos perante as provocações e insinuações da esposa do amo, tão indiferente às suas carências pessoais masculinas. Despertado no afeto pela perspectiva da felicidade ao lado da bela jovem, Licínio representava o porto seguro que a providência lhe endereçava a fim de que pudesse aprender a ser mais que uma serva sem apoio e sim uma esposa digna, devotada e companheira de seu marido, com quem aprenderia as virtudes essenciais da alma. No entanto, Serapis, como grande parte das mulheres de todos os tempos, não se animava com aquilo que lhe parecia insosso. Não lhe atraía o porto seguro e plácido de uma vida reta e modesta. Queria o vendaval do mar aberto das paixões e de seus sonhos, nas aventuras do mar da vida, agitado e devastador, traiçoeiro e mortal. Impulsionada pelas suas tendências mais íntimas, seu espírito se via atraído pelo estilo de vida que já conhecera em existências anteriores, do qual suas quedas fragorosas a houveram afastado, colocando-a em nível social mais baixo para que aprendesse outras lições de uma existência mais modesta, mas mais segura para seu próprio futuro.
No entanto, ainda que se achasse na trilha reta, mesmo que dolorosa para sua altivez e arrogância, recusava-se a manter o rumo necessário, estando às portas de desvirtuá-lo, segundo seus planos mais longamente traçados. Por cúmulo de ironia, iria marcar o seu deslize no ambiente sagrado do templo que, à época, representava o local bendito onde o ser humano poderia elevar-se na direção da divindade. Dessa maneira, os amigos invisíveis que monitoravam os passos e as necessidades agora, Servacerapis, como acontece com todos os encarnados no mundo, se apressavam em tentar evitar que sua conduta conduzisse para a mesma estrada de erros e misérias do passado. Para melhor conseguir tais objetivos, sem que lhe tirassem os privilégios da liberdade de escolha, os espíritos amigos se valiam do repouso do corpo que, concedendo a indispensável liberdade e a parcial lucidez ao espírito, lhe permitia um colóquio mais direto e claro com aquele que desejam alertar, aconselhando. Isso se dá com qualquer um dos filhos de Deus, não importando sua religião, sua cultura, sua posição pessoal ou política. Amigos espirituais que estão sempre vigilantes, se valem desses momentos para que tenhamos informações, meditemos melhor em suas explicações, nos integremos nos verdadeiros motivos dos fatos que nos estão envolvendo, motivos estes que, invariavelmente, estão enraizados em nossas vidas passadas e que justificam plenamente a ocorrência de tais eventos, pedindo de nós outra atitude, outra força, outro tipo de luta ou reação. A ação sutil que o desdobramento da alma faculta no momento do sono do corpo físico, permite que o espírito esteja na dimensão espiritual, em contato com tutores sábios e generosos que o alertarão, imprimindo em sua acústica mental as advertências necessárias para que refaça os passos e escolha melhor a conduta, informado de todos os tristes efeitos que uma opção equivocada lhe propiciará no curso de sua trajetória. Afinal de contas, o regresso ao mundo ensejou o planejamento meticuloso e a participação direta de inúmeros amigos invisíveis que, no seu papel de sustentador de nossos objetivos, na meta essencial de nossa transformação, prometeram vigiar e nos alertar de todos os riscos a que nossos antigos vícios, contra os quais prometemos lutar, nos exporiam. Planejadores espirituais sábios, técnicos da reencarnação, engenheiros das formas biológicas, modeladores do corpo perispiritual, instrutores da alma, professores do sentimento, mestres da vontade, todos os componentes dos departamentos especializados se envolvem nos processos reencarnatórios, buscando fazer daquela a experiência decisiva na vida da pessoa que regressa. Por isso, uma vida é muito preciosa para ser tratada com desdém pelos espíritos que sabem quanto custa retomar o corpo carnal ao espírito endividado. Quando o ser humano entender a imensa gama de amigos invisíveis que possui no bem, mais do que se entregar aos comportamentos impulsivos e deslocados, caprichosos e imaturos, que representam sempre a sintonia com outro tipo de espíritos, tão ou mais imperfeitos que os próprios homens, interromperá por instantes a sua conduta e, em homenagem a todos estes luminosos anjos tutelares, endereçar-lhes a uma prece sincera, pedindo inspiração, pedindo a boa companhia, solicitando a intuição clara para que não cometa o equívoco que sua impulsividade, manipulada por espíritos inferiores como ele próprio, facilmente cometeria. Nossos passos diários seriam dados à sombra da meditação elevada, nossas escolhas seriam fruto de um período de reflexões sinceras, nas quais buscaríamos sempre entender qual seria a vontade de Deus e qual seria a conduta de Jesus, se ele estivesse em nosso lugar. Com isso, não querendo dizer que deveríamos transformar nossas horas em uma constante, formal e repetitiva oração, nossos espíritos estariam abertos às forças luminosas que, com mais facilidade, nos orientariam a mente e o coração, através de conselhos e alertas que nos chegariam de maneira mais direta e que poderiam servir como baliza para nossas condutas. Aprendamos a orar trabalhando, a fim de que nossas boas obras possam ser o testemunho verdadeiro da nossa ligação com o bem. Aprendamos a servir, para que nossos atos, palavras, sentimentos e pensamentos se transformem, naturalmente, na mais doce e elevada oração que produzirá perfume e envolverá todos os que estiverem à nossa volta.
Serapis estava prestes a cometer o primeiro desatino que ela própria poderia evitar se, alertada como iria ser, reconsiderasse seus impulsos e escolhesse aceitar a ajuda de Deus que já estava lhe chegando de tantas outras maneiras. Não se conduzindo pelas estradas retas do dever, nem ela nem nenhum de nós poderemos acusar a ninguém, muito menos a Deus, de nos ter abandonado ou nos ter condenado ao sofrimento. A vigilância superior está sempre a postos e conhece sempre os nossos mais íntimos desejos e intenções. Quando paramos de nos enganar ou de tentar arrumar justificativas posteriores para embasar nossas atitudes impetuosas, estaremos em melhor sintonia com tais amigos superiores que tanto desejam impedir que fraudemos a nova oportunidade de viver. Assim, leitores queridos, não se enganem invocando a possibilidade de realizar um sonho, se esse sonho ferir alguém. Não se desculpem com a irresponsável alegação interrogativa de que todo mundo faz isso, porque eu também não posso fazer. Se a sua conduta molestar ou fizer sofrer, se criar embaraço ou dor, se alguém perder por causa do exercício da sua voluntariedade, estejam certos de que a justiça os alcançará, mesmo depois de muitos anos de sucesso e de vida faustosa. Em tudo que pensarem fazer, considerem, antes, se da sua atitude deliberada, redundará o prejuízo para alguém. A dor que se sabe poder evitar, o prejuízo de outra em que nós produzamos pelo exercício de nossas ambições, de nossos desejos na alucinada corrida pela sobrevivência representará a tragédia anunciada em nosso próprio horizonte. Por esse motivo, Jesus alertava sempre sobre aqueles que pretendiam viver para ganhar a vida. Todos os que só pensarem em sucesso profissional, em conquistas materiais, em progredir a qualquer custo, os que desejarem ser admirados pelo acúmulo de suas riquezas e pela ampliação de poderes para exaltação de seu orgulho, de sua vaidade ou para, disso, fazerem arma com a qual firam a miséria, a incapacidade de seus semelhantes, que produzam mais inveja do que respeito e admiração, mais ódio mudo do que gratidão espontânea, que se finjam de bons para conquistarem postos transitórios, que trombeteiem os atos generosos para pedir votos, todos estes se enquadram na afirmativa de Jesus. Todo aquele que desejar ganhar a própria vida, este a terá perdido. Este egoísta e oportunista, que reduziu a vida a uma luta ferrenha pelo realce social, pelo soerguimento de uma vaidade tola, uma faustosa esbanjação ou uma mesquinha sovinice, este que se felicita a si mesmo ao abraçar escrituras de papel como parte de sua própria personalidade, que se orgulha de si por estar dirigindo um monte de lata pelas quais pagou mais do que o preço de uma casa, pelo simples luxo de andar em um carro novo, por estar vivendo na loucura e na alucinação da inutilidade, este, como disse Jesus, terá perdido a própria vida. No entanto, afirma o divino amigo, todo aquele que, por amor a ele e à sua mensagem, perderem a própria vida, estes a terão ganho. Todos os que aceitarem os caminhos da luta honesta, do sacrifício de suas ambições para que mais semelhantes sejam detentores do mínimo necessário ou de algumas alegrias a mais, todos os que se fizerem defensores da ética em suas posturas, sacrificando seus interesses em favor da justiça e da verdade, todos aqueles que se recusarem a ser peso morto na folha de pagamento dos governos, apenas para ganharem sem trabalhar, como roedores da carne dos velhos que morrem sem recursos, das crianças que perecem de fome por falta de merenda, todos os que entenderem que viver algo que pede a consciência tranquila acima do bolso cheio do dinheiro no banco, todos aqueles que não se deixarem levar pelas leviandades da maioria, mas escolherem seus caminhos com base nas orientações seguras do Evangelho, onde não há espaço para furtar o próximo, onde não se encontra a desculpa para o crime que se comete em nome da ambição ou da guerra social, onde não há complacência com o mal. Ainda que se busque ajudar o maldoso, este homem que entendeu tudo isto e que, por causa de seus conceitos, não estará no píncaro das reverências da sociedade, não estará vestido de púrpura nem poderá ocupar lugares de destaque, não terá recursos para desperdiçar em veículos que custam o dinheiro que uma vida de trabalho honesto de muitos semelhantes não consegue ganhar. Este homem, que tudo fez para ajudar a quem necessitava, que a todos serviu por amor sem desejar coisa alguma, que entendeu a necessidade de enquadrar-se na definição de homem de bem,
Este será um perdedor aos olhos do mundo mesquinho e injusto, que enaltece traficantes ricos, usurpadores violentos, dissolutos e sexólatras poderosos. No entanto, no conceito do Evangelho, Jesus sabiamente afirma: todo aquele que, por minha causa, perder a própria vida, este a terá ganho. Terá vivido e aproveitado todas as lições para se tornar um espírito melhor, livre das impurezas dos defeitos que acumulara em sua trajetória evolutiva. Esse era o impulso do mundo espiritual na vida de Serapis, naquele momento em que, submetido às operações magnéticas de libertação temporária, seu espírito seria retirado do corpo através do sono para receber a carinhosa advertência de espíritos que, ao seu lado, se ocupavam em ajudá-la a não agir como houvera se conduzido inúmeras vezes antes. Retirada do corpo, Serapis seria levada à presença de entidades que estavam ligadas a ela pelo muito amor que lhe dedicavam, a fim de que ficasse impresso em seu espírito os ensinamentos relembrados e isso fosse capaz de alertá-la para que sua escolha, naquelas condições, fosse a melhor possível. Quando ela acordasse no outro dia, não se lembraria conscientemente de todos os detalhes, mas traria no âmago do seu ser uma impressão forte de qual seria a estrada menos dolorosa a ser trilhada, como costuma, de resto, ocorrer com todos nós nas manhãs que se nos apresentam como um novo convite ao acerto e não ao erro. Reflitamos, já que do nosso sofrimento, Deus nunca é o culpado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 30. Amparo espiritual. Tão logo deixou o corpo físico, o espírito de Serapis viu-se envolvido por uma névoa densa que a fazia supor estar no meio de alguma região terrena abraçada por brumas claras, como já houvera presenciado em algumas localidades da própria Roma em determinadas épocas do ano, principalmente em períodos de frio. No entanto, o seu ser não se ressentia de qualquer friagem e, qual se fosse autômato, seguia em determinada direção como se uma força invisível a tangesse naquele rumo. Encontrou uma saliência no solo que galgou com facilidade, como se não possuísse peso algum, endereçando-se a um banco de substância muito semelhante ao mármore que se achava visível a certa distância, no qual sentiu-se convidada a assentar-se. Sua alma alternava estados de ansiedade, medo e incerteza diante da atmosfera ambiente, de silêncio e serenidade. Acostumada aos ruidosos pensamentos e ao modo fechado no qual se escondia dos demais, a fim de que suas artimanhas não fossem descobertas, ali se sentia como se não lhe fosse possível qualquer ocultação. Não tardou muito tempo e, do meio da espessa neblina emergiu encantadora entidade feminina que dela se acercou e, tomando-lhe as mãos com ternura, falou-lhe: filha querida, o momento perigoso se aproxima e é necessário que seu espírito esteja atento para que não se entregue aos mesmos desatinos que a conduziram até a dura situação em que se encontra, que poderá piorar significativamente, dependendo de suas opções. Sem conseguir pronunciar nenhuma expressão de protesto ou de dissimulação, Serapis se sentia envolvida por esta entidade suave e maternal que a dominava com o poder do afeto espontâneo, sem qualquer intimidação. Continuando a falar-lhe, o espírito amigo prosseguiu: você foi trazida até aqui para que sua lembrança fosse despertada por alguns momentos a fim de que sua responsabilidade nas escolhas que lhe competirão não seja ludibriada pela euforia do afeto que se imagina correspondido. Desde longa data, sua alma segue pelos tenebrosos abismos dos delitos morais, tendo sofrido muito até chegar a este momento, depois de longa preparação entre lágrimas, dores e promessas. Seus ascendentes espirituais impuseram que a sua vida, nesta romagem atual, fosse construída à sombra da riqueza, tendo que envergar a vestimenta humilde dos que aprendem a servir, para que possam desenvolver o aprendizado da virtude, sempre no sentido de tornar menos rebelde seu espírito. Você partilharia o ambiente das efêmeras riquezas nos quais seu espírito falhou clamorosamente para que, ao contato com tais tentações, ele se modelasse, conformando-se à condição de subalternidade, aprendendo a suportar os vícios e as ofensas dos que se pensam poderosos ou superiores, como você já foi e pensou, um dia. Ouvindo interiormente, sem poder explicar como o fazia,
O pensamento da entidade lhe chegava ao mais profundo do ser, despertando sensações pessoais muito claras, como se uma lembrança remota lhe apontasse para sua outrora condição de nobreza, de onde retirava os impulsos arrogantes e o desejo de subir que lhe ornamentavam a personalidade Serapis. Seu pensamento, no entanto, era facilmente captado pelo espírito que envolvia. Bastou, por isso, pensar no horror da vida com Drusila, nas injustiças que lhe eram desferidas, nos comentários sarcásticos, na maneira irônica e arrogante com que a dona da casa se dirigia particularmente a ela, para que a entidade amiga lhe advertisse. Sua antipatia com relação a Drusila não está na superfície de um relacionamento de alguns meses, fruto do encontro deste período de suas existências. Na acústica de sua alma, você vai recordar-se mais claramente. Pense, Serapis, volte no tempo dentro de si mesma, recorde desta mesma Roma de mais de 70 anos atrás. Falando dessa maneira, o espírito amigo colocou a mão espalmadas sobre o fronte de Serapis, induzindo-a a uma situação de branda hipnose através da qual, sem entender o que se passava, a jovem vislumbrava o ambiente aristocrático da capital do império, em época remota, sem divisar com clareza os detalhes do período. As forças arquivadas no seu íntimo começavam a revelar-lhe uma outra personalidade. Duas mulheres, uma altiva, astuta e mesquinha e a outra mais jovem, igualmente perigosa e repugnante, tinham se especializado no culto dos prazeres fáceis que se permitiam frequentar os leitos dos homens mais importantes do poder romano para obter concessões e traficar influências. Não se lembrava do nome das referidas criaturas, mas ao lado da emissária luminosa que a amparava, Serapis estava segura de ter sido uma das duas, ao mesmo tempo em que mantinha aversão e horror à companhia da outra. A lembrança foi clara e suficiente para que todo um mundo de sensações e antigas emoções de baixo padrão viessem à tona, dentro de si própria. De tudo isso, ressaltava a aversão por aquela outra companhia feminina que, em suas lembranças, era mais horripilante do que ela mesma. A fim de interromper a cena e trazer de volta a jovem desdobrada à sua consciência mais lúcida, a entidade que envolvia retirou destra da fronte Serapis, novamente, viu-se em sua presença. Estabelecendo uma linha de raciocínio mais nítida, o espírito lhe falou. Você esteve em contato com os arquivos que estão gravados em seu próprio ser, onde estão os fatores que explicam os motivos de sua atual existência. Sem escrúpulos, você foi mulher volúvel e promíscua que, por desejo de mando e de influenciar outras criaturas, deixou-se arrastar pelo cipoal dos desatinos sexuais e emocionais, onde esteve sempre acompanhada por uma outra mulher a quem você devia encaminhar para a estrada segura. No entanto, dentro de seu pensamento, Serapis não entendia como é que podia ser outra pessoa, com outra aparência, com outros costumes e roupas e, ao mesmo tempo, ser aquela que, atualmente, era apenas uma serva. A ausência dos ensinamentos espirituais fazia com que as criaturas se perdessem ainda mais em confusões e dúvidas. Seu semblante modificou-se ao contato com as lembranças passadas, estabelecendo-se um aspecto de repulsa e ódio mal escondidos. Entendendo que tais sentimentos brotavam naturalmente de seu íntimo, a entidade generosa continuou explicando. Você está sentindo o peso de seus defeitos aflorarem em sua natureza, a mesma que a presente existência estará ocupada em domar e modificar, ainda que custe o preço da dor mais profunda para seu ser. Sua aversão por ela não se apagou de sua alma e seu sentimento é capaz de identificá-la, ainda que o tempo tenha transcorrido e vocês tenham ficado tantos anos afastadas. Os compromissos no bem quanto no mal marcam as criaturas que a eles se apegaram ou que com eles se vincularam, até que possam superar os desafios e seguir adiante. Serapis, agora, se sentia acuada e não sabia nem mesmo o que pensar. A mulher odienta que sua vista identificara não se parecia com nenhuma outra conhecida, mas ela estava segura de que tinha algo a ver com Drusila. Bastou pensar nisso e o espírito lhe afirmou. Suas suspeitas estão corretas. Drusila é a mesma mulher que esteve ao seu lado nos erros de ontem, perante a qual seu espírito está comprometido tanto quanto ela ante você é devedora.
Ambas estão nesta oportunidade para que, ainda que lentamente, possam desenvolver uma afetividade corrompida e fraudada em outras épocas, nas quais os dotes de beleza, poder e dinheiro fizeram a infelicidade de muitas criaturas. Seu espírito está no caminho de Drusila para que, com as naturais dificuldades que vocês mesmas criaram, possam começar a se entender. Dizendo isso, a entidade luminosa acenou com a mão direita para o lado e emergiu, daquele cenário de enlevo e inspiração, um outro espírito feminino que carregava Drusila semi-adormecida nos braços, de maneira a serem colocadas frente a frente. Ao sentir a aproximação daquele ambiente, a recém-chegada, como se estivesse sendo mergulhada em água fervente, despertou do aparente sono que a envolvia e, num ótimo, saltou para o lado, desejando ganhar mais espaço sem, contudo, sair da esfera de controle das entidades elevadas que ali se achavam organizando aquele encontro entre elas. Você aqui, sua megera, gritou Drusila, descontrolada, sua traidora, sua víbora, que me conduziu aos mais profundos abismos do mal. Sempre soube pelas crenças dos nossos ancestrais que o demônio era masculino, mas depois que a conheci, passei a defender a opinião de que, na sua condição infernal, Saturno deve ser mulher. Acalme-se, Drusila, pois aqui não estamos para reviver o passado, falou-lhe o espírito que a dirigira até aquele encontro. Não consigo me calar ante a presença daquela que me noje que, agora, está tentando desgraçar a minha vida. Escutando os doestos e as acusações, ainda que sob a influência elevada, Serapis animou-se a responder-lhe, como se uma outra personalidade lhe ativasse a língua. A quem você está pretendendo enganar, fera mal disfarçada, assassina cruel, ser horripilante? Perguntou a serva, indignada. E sem esperar resposta, continuou Serapis, enquanto as duas entidades angelicais as mantinham dominadas, sem interferirem na discussão. Sua envenenadora de inocentes, suas garras afiadas podem ser vistas à distância. Seu hálito maldoso e pestilento é capaz de fazer secar uma floresta inteira, em um dia. Você está usurpando o que é meu palácio, meu amante, minha vida. Não bastou ter feito isso antes. Garanto que não permitirei que a história se repita, em nome dos deuses mais poderosos de Roma. Você haverá de me devolver tudo aquilo que me tomou. Entendendo que ambas estavam se revelando melhor a si mesmas através daquele procedimento em que se despiam de toda superficial e falsa identidade, as duas almas amigas que as dirigiam estavam ouvindo-lhes as agressivas referências, sem demonstrar qualquer laivo de partidarismo nem de interesse por suas revelações. Depois que ambas se permitiram vomitar todos os impropérios que guardavam em si mesmas, a entidade que dirigia Serapis tomou a palavra, serenamente, e disse a ambas as contendoras. Séculos as esperam pela frente. Estes podem ser momentos luminosos ou apenas repetição sombria destes instantes onde ambas não fizeram mais do que revelar-se como são por dentro. Do que vocês decidirem para a vida que as aguarda dependerá a felicidade futura. São duas endividadas morais uma com a outra e com terceiros que lhes dividem o ambiente. Você, Serapis, ali está para entender as necessidades de sua patroa e amparar-lhe os desatinos suportando as suas acusações e os desajustes emocionais, desenvolvendo a paciência e restabelecendo antigos elos morais que foram rompidos por delitos que ambas praticaram, zelando para que o afeto de Marcus seja reconduzido ao coração de sua esposa, senão em face de um amor inexistente que ensejou uma união dirigida pelos interesses, ao menos por causa de Lúcia, a pequena criança que, por inúmeros motivos, é credora sua e precisa contar com a sua proteção, Serapis. Quanto a você, Drusila, a sua necessidade de companhia deverá buscar em Serapis a serva fiel e diligente que tudo fará para defender seu interesse. Em vez de ofendê-la, procure ampará-la, respeitar-lhe a dificuldade de estar na condição de uma quase escrava. Entenda o seu desejo de ser feliz e a necessidade feminina de encontrar um apoio que lhe inspire, favorecendo o atendimento dos anseios do coração de Serapis, como maneira de restabelecer também os laços de respeito e amparo que ambas devem uma à outra. Se isso não for desse modo,
você acabarão entregues à realidade de si mesmas. Lembre-se de que Jesus sempre ensinou que a nossa boca fala daquilo de que está cheio o nosso coração e que no seu interior é que está o tipo de tesouro que nós gostamos de cultivar. Ao falar isso, ambas as entidades luminosas plasmaram diante dos olhos das duas mulheres que o sono permitira terem os espíritos para lá dirigidos, um espelho cristalino no qual elas conseguiam divisar no que se haviam transformado por efeito da discussão ferrenha e agressiva que haviam tido. Plasmado o objeto ante seus olhos atônicos, foram convidadas a identificarem qual era a realidade delas mesmas, modeladas pelas vibrações de ódio e de antagonismos recíprocos. Nesse momento, quase que simultâneo grito de horror lhes brotou da garganta, identificando o estado comum idêntico de desequilíbrio e desajuste em que ambas se haviam metido por força da exteriorização daquilo que, efetivamente, traziam dentro do coração. Ante a visão horrenda de suas próprias estruturas e linhas degeneradas, ambas foram conduzidas ao sono imediato para que tais imagens ficassem cristalizadas em sua retina espiritual e lhes fosse útil ao despertar, a fim de que não lhes restasse qualquer dúvida quanto aos deveres que as esperavam, a partir dali. Não que não poderiam adotar outra atitude, já que o livre-arbítrio lhes permanecia imaculado, entre o rol dos poderes que Deus concedeu a seus filhos. No entanto, estavam muito bem alertadas para as coisas que produziriam para si mesmas, não sendo possível negarem a ajuda superior que lhes fora oferecida por atender às urgências de suas almas. Desse modo, o espírito Lívia ergueu Serapis nos braços e, acompanhado pelo outro, o espírito Abigail, ambas seguiram na direção escura da terra onde, em dois leitos muito distintos, um de opulência e outro de serva, dois corpos femininos se mantinham em um sono tempestuoso, fruto do mesmo pesadelo, a saber, o encontro consigo mesmas. Lívia e Abigail, cada uma carregando uma das entidades desdobradas, levaram-nas, respectivamente, até o quarto de Serapis de Drusila e, através de passes magnéticos, recolocaram os dois perispíritos nos respectivos envoltórios carnais e aplicaram-lhes energias intensas na área do córtex cerebral a fim de que todas as impressões daquela noite lhes ficassem impregnadas na mente de maneira muito clara, advertindo-as de que as condutas que escolhessem, dali para diante, seriam escolhas conscientes e para as quais haviam sido devidamente alertadas. Depois de se manter alguns minutos ao lado de Serapis, fazendo-se as últimas recomendações para que evitasse o encontro com Marcus e preservasse o matrimônio de Drusila de qualquer delito, Lívia seguiu em direção dos aposentos de Licínio, onde amparou com forças e ânimo para a continuidade de seus desafios, enquanto que, logo a seguir, demandou o quarto de Drusila, onde reuniu-se com Abigail para orarem juntas em favor de Lúcia, o espírito que, envolvido com todos eles, também deveria pagar o preço dos processos de aproximação entre as almas endividadas. Depois de encerrada a vibração fraterna, como duas estrelas que regressassem ao firmamento que já dava sinais da chegada do novo dia, ambas seguiram de volta aos planos espirituais, carregando em seus corações os melhores sentimentos por todos os encarnados a que haviam assistido, mas, no fundo, lamentando a fragilidade dos homens que, invariavelmente, tanto se deixam levar pelas condutas irrefletidas, recusando a disciplina emocional, alegando sempre que deixarão para depois qualquer esforço na superação de suas próprias deficiências. O novo dia iria trazer a ambas e a todos os demais envolvidos na trama de suas escolhas, os efeitos que teriam a exata medida da qualidade das atitudes adotadas. Ao som dos pássaros barulhentos, dos ruídos matinais da grande cidade, Serapis abriu os olhos, tentando concatenar o significado de um sonho que sua mente guardara na maior parte dos detalhes. Sonhara com Drusila. Ao mesmo tempo, envolta nos macios travesseiros e almofadas que lhe guarneciam o leito, Drusila, assustada, despertava confusa, vendo-se vítima de um pesadelo no qual sonhara com a mais repugnante de suas servas. Como ousara ela invadir a atmosfera de seu mundo onírico para causar-lhe mais incômodos do que aqueles que já era capaz de produzir durante o dia de trabalho? Esse era o pensamento da dona da casa que, naturalmente, sentiu-se no direito de hostilizar ainda mais a jovem e ousada serva, tão logo a encontrasse no serviço daquele dia.
Os ensinamentos e as ajudas espirituais tinham sido ministradas. Agora, competia aos encarnados permitir que fizessem o efeito que era possível obter deles. 31. Escolhas infelizes. Assim que entrou no quarto da jovem mãe, ainda envolvida pelas experiências do sono e do sonho que tivera durante a noite, Serapis não sabia bem como interpretar as advertências recebidas, nem a mais terrível visão que registrara em toda a sua vida, quando se descortinara aos seus olhos, na tela semelhante a um espelho, a imagem horripilante que, segundo lhe houvera sido explicado, nada mais era do que a visão de si própria. Naturalmente, não poderia relatar tal experiência a Drusila, dizendo que estivera em sua companhia durante o repouso, eis que não se imaginava semelhante liberdade por parte de servos tão mal considerados. Deveria, segundo as recomendações, manter-se a serviço da dona da casa e atendê-la com gentileza e carinho, suportando-lhe as duras exigências. Na realidade, todas estas recomendações lhe chegavam vagamente, como impulsos que a tornassem menos hostil aos modos de Drusila, entendendo que havia alguma coisa muito grave entre as duas mulheres. No entanto, a dona da casa, arrogante e pouco disposta a entender a essência de suas lembranças decorrentes do sonho que também tivera, deliberou seguir o mesmo caminho de sempre, ou seja, o de mulher altiva, demonstrando com toda a força o seu orgulho e a sua falsa superioridade ante a pobre serva, nela descontando todas as frustrações pessoais, decorrentes da sua inferior beleza e do temor de que Serapis lhe furtasse as atenções de Licínio, o único varão que, ali, a ela se dedicava. Naquela manhã, Drusila levou além dos limites todos os impulsos temperamentais de seu caráter, obrigando que Serapis se mantivesse em absoluta vigilância a fim de que não perdesse a compostura e partisse para a briga corporal com a dona da casa. Desde que entrou no quarto, Drusila humilhou com exigências de alteração do vestuário, acusando-a de ser dada ao exibicionismo. Em realidade, as vestes dos servos, sempre de qualidade inferior, eram, muitas vezes, algo transparentes e menos cuidadas do que os tecidos que serviam aos senhores, fazendo com que, eventualmente, as mulheres se apresentassem com partes do corpo descobertas, como parte das pernas, parte dos braços, sem, contudo, significar que assim se trajassem por desejarem exibir-se. No entanto, complexada e ressentida, Drusila interpretava todas as maneiras de Serapis como sendo formas de mostrar seus dotes aos olhares de todos. Serapis, naquela manhã, teve que modificar seus trajes por 3 vezes, apresentando-se a uma Drusila cada vez mais irritada e recalcada. Depois de ter conseguido vestir-se de maneira aceitável aos padrões da dona da casa, Serapis foi obrigada a realizar os trabalhos mais inferiores e ultrajantes, como o de limpar os recipientes destinados ao recolhimento das necessidades orgânicas durante a noite, serviço que, em geral, era da alçada dos servos e não das servas, naquele palácio. Cada uma das exigências de Drusila feria o orgulho de Serapis, que se ia irritando ainda mais com aquelas formas egoístas e intoleráveis. No íntimo de seu coração, a serva contava com a possibilidade de recorrer a Licínio para queixar-se da jovem mãe e seus excessos. Todavia, não desejava demonstrar-se muito contrariada a fim de que seus planos de saída naquele dia não ficassem prejudicados por qualquer ocorrência imprevista. Dessa maneira, tudo foi suportando, buscando solapar o vulcão que lhe ia comprimindo o peito através de lágrimas secretas que derramava pelos cantos afastados, nas ocasiões em que podia se ausentar da perseguição de Drusila. Serapis, naquela manhã, havia levantado com a nítida sensação de que o encontro previsto para a noite deveria ser adiado, sem saber o motivo. Uma premonição de dor, de aflição, lhe apertava o coração, à medida que eu sabia que iria estar à mercê do marido de outra mulher, o que não era correto, na esfera dos princípios elevados. A figura de Lúcia, a pequena criança, também lhe causava essa sensação de carinho, atraída que se sentia a jovem para a pequena recém-nascida. Serapis tinha uma estranha ligação com a filha de Drusila e, sem saber o motivo, suportava muitas vezes as loucuras da mãe só para poder estar próxima de Lúcia que, igualmente, parecia acalmar-se em sua presença,
ainda mais do que no colo materno, onde ficava sempre tempestuosa e irritada. Esse era mais um motivo para que Drusila se indispusesse com Serapis, já que não lhe passara desapercebida a modificação do estado de ânimo do bebê quando era sustentado no colo da serva. Invariavelmente, Lúcia parava de chorar ou resmungar ante o calor do corpo de Serapis, o que lhe consistia um motivo de orgulho, ainda que não exteriorizado, uma vitória muda que falava por si mesma aos olhares coruscantes de Drusila que, sempre que se dava conta disso, tratava de retirar a menina dos seus braços. Drusila sofria com seu modo de interpretar as coisas, pois enquanto não suportava a presença de Serapis, não desejava tê-la afastada porque, assim, não saberia dizer o que ela estaria fazendo, ao mesmo tempo em que não poderia humilhá-la conforme era seu prazer. Para mantê-la sob seu controle precisava tê-la por perto. No entanto, a presença da serva mais a irritava, fosse pela sua natural beleza física, fosse pelos modos estudados com que ela se conduzia na presença da dona da casa, fosse pelas predileções de Lúcia e pela suspeita de seu envolvimento amoroso com Alicínio. Serapis, contudo, tão logo amanhecer aquele dia, trazia no peito o sincero propósito de modificar seus planos, atendendo aos augúrios de seu coração aflito e afastando-se do marido da outra. Todavia, ao longo do dia, a conduta de Drusila modificou em seu espírito pouco afeito aos sacrifícios mais heróicos, o desejo de se afastar de Marcus. Ao contrário, depois de ter sido massacrada por todos os lados, rompeu-se em Serapis a linha da cautela e, no impulso típico das criaturas feridas em seu orgulho, a serva passou a ansiar ainda mais por encontrar o marido daquela perversa mulher, como quer conseguir, naquele mesmo dia, suplantar a arrogante patroa, conquistando-lhe o próprio esposo. Nem mesmo a imagem de Lúcia inocente a impedia de sentir o sincero prazer de se ver nos braços de Marcus, antegozando a sua vingança contra aquela megera. Drusila não acatara nenhuma das advertências recebidas, ao mesmo tempo em que Serapis, permitindo-se contaminar pela maldade daquela, caiu na mesma baixa vibração que a colocava na velha estrada dos erros e dos negócios carnais, como forma de vingança ou de obter vantagens. Se quando do encontro nos aposentos de Marcus, Serapis não pensava em maiores intimidades com o patrão naquele que seria o primeiro encontro de ambos, conforme ele mesmo houvera sugerido, agora, depois de ter sido espezinhada em todos os sentidos pela esposa, os seus brios femininos já estavam apostos para se deixar levar por qualquer arroubio masculino que significasse exercer a vingança de possuir-lhe o marido e dar-lhe o prazer que ela não era capaz de propiciar. Sim, pensava Serapis, hoje será minha noite, depois de tantos vexames e humilhações. Esta víbora vai sentir o gosto do próprio veneno, ficando ainda mais isolada do que antes. Seu marido será meu e ficará tão encantado que ainda mais se afastará dela, incapaz de ser gentil e agradável com os que a cercam. Na verdade, agora estou entendendo que a figura horripilante de meu sonho não era eu mesma, mas sim, com toda certeza, se tratava de Drusila, essa perversa e desumana mulher. Ela sim é que é demônio em pessoa. Inspirada pela maldade de Drusila, Serapis capitulava ante as advertências espirituais e outra coisa não fazia do que contar as horas para o encontro com Marcus, iludindo-se com interpretações irreais, mas que lhe pareciam bem mais convenientes naquele momento. Este, por sua vez, como já havia comunicado a Licínio, logo pela manhã ausentou-se do palácio em busca de melhor organizar o encontro com a serva desejada. Valendo-se de seus recursos abundantes, mantinha alugado para seus divertimentos pequeno, mas confortável recanto, em rua discreta da cidade e, ali, buscou produzir o cenário idílico com o qual pretendia estar mais à vontade com Serapis. Frutas viçosas, tecidos brilhantes pendurados pelos recantos, pequena fonte a marulhar poéticos sussurros no ambiente, madeiras resinosas impregnando a atmosfera de odores inebriantes, queimadas em recipientes sustentados por hastes metálicas dispostas em pontos estratégicos, alimentos abundantes sem, todavia, exageros que pudessem demonstrar loucura ou desequilíbrio do anfitrião. Dançarinas sensuais para o momento mais íntimo,
a despertar o interesse e provocar na jovem o desejo de entregar-se a ele. Tudo foi previsto nos mínimos detalhes. Para arrumar tudo isto, Marcus se esmerara aí, contando com o auxílio de pessoas de sua confiança que, acostumadas a servir de anteparo às infidelidades muito comuns, ganhavam a vida preparando alcovas com esmero, sem que propalassem a identidade dos amantes a fim de não perderem os clientes, trazia a mente fervilhando na expectativa da chegada da noite. Conforme haviam combinado, dirigiu-se ao templo de Júpiter Capitoliano, no qual 3 altares serviam para acomodar os deuses mais tradicionais da antiga Roma, entre os quais destacava-se a divindade jupiteriana. O ambiente interior, depois que a noite caía, era iluminado pelas tochas e trípodes fumegantes que emprestavam-lhe a solenidade, o odor característico das essências e a penumbra que inspirava o respeito àqueles que seriam os poderosos condutores dos destinos humanos. Naturalmente que, durante o período noturno, diminuía a frequência dos fiéis ao lugar sagrado, restringindo-se a pessoas mais abastadas que para lá se dirigiam em suas liteiras, carregadas por escravos que lhes serviam, também, de guarda e proteção ante qualquer imprevisto. Para evitar ter que correr tais riscos, naquele dia Licínio permitiu que Serapis deixasse a faustosa residência antes que o sol se pusesse por completo, de maneira que, sem qualquer problema, a jovem pudesse chegar ao templo ainda na luz do dia. Interessando-se pelo destino da serva com quem mais se afeiçoava, Licínio ofereceu seus préstimos para ir buscá-la para o regresso ao palácio, no que foi repelido cuidadosamente por Serapis, que alegou o desejo de visitar a parentela que, de há muito, não via que, ao amanhecer do outro dia estaria de volta ao trabalho. Entendendo os desejos da jovem, Licínio aceitou-lhe as alegações e despediu-se, sentindo, em seu íntimo, que Serapis não estava muito normal desde alguns dias. Apesar de continuar diligente e atenciosa, estava mais arredia com relação a ele e sempre que podia evitava sua presença. Licínio não sabia o que pensar. Talvez tivesse sido muito ousado, ou tivesse se revelado fora de hora, criando constrangimento à jovem. No entanto, nada podia fazer naquele momento. Serapis já se perdia pelas ruelas tortuosas que a levavam ao templo. Caminhando pelos trajetos que já conhecera outrora, na miséria e na fome, não foi difícil chegar às proximidades do monte onde o ancestral templo etrusco, remodelado e ampliado segundo os padrões mais luxuosos dos romanos de sua época, se localizava como ponto de esperanças para o seu sonho de mulher. Não é necessário dizer que, antevendo o desenrolar daquela primeira aproximação, a serva tratou de vestir-se o mais sensualmente possível, aplicando os perfumes mais provocantes e estimulantes que tinha à sua mão, disfarçando-se, depois, ao cobrir-se com uma modesta túnica de serva, que lhe ocultava a aparência provocante, a fim de não levantar suspeitas nem produzir percalços pelo caminho. Chegando ao destino, subiu as escadarias e, cuidadosamente, penetrou no recinto onde o pouco volume de pessoas demonstrava já estar se encaminhando o dia para seus estertores, dando lugar aos contornos da noite. Sem saber o que fazer, dirigiu-se até o local previsto e ali se manteve em silêncio, como quem se recolhe em orações ante as estátuas representativas dos deuses romanos. Não demorou muito tempo para que uma mão forte e decidida lhe pousasse sobre o ombro, indicando a chegada do tão esperado candidato ao seu afeto. Discreta, já que as romanas que se prezavam evitavam conversar com homens em público, a não ser que se tratassem de mulheres consideradas prostitutas por sua conduta permissiva, Serapis virou-se e encarou os olhos brilhantes de Marcus que, naquele ambiente, eram iluminados pelas chamas dos incensários e tochas bruxuleantes. Sua figura máscula havia se esmerado na apresentação e, diante de um esplendor masculino como aquele, Serapis se encantou ainda mais, perdendo todos os resquícios de prudência que poderiam ainda lhe solicitar cautela e limites naquele primeiro momento a sós. Venha comigo, Serapis, falou brandamente o jovem enamorado, excitado com aquele primeiro colóquio distante de sua casa. Sim, meu senhor, respondeu a jovem, submissa e inebriada com a gentileza dos modos varonis de Marcus.
Afastando-se para um ambiente mais isolado no próprio templo, o rapaz continuou, empolgado. Puxa, Serapis, pensei que não iria encontrá-la aqui. Era muito bom para ser verdade. Eu também, meu senhor, não sabia o que fazer, pois cheguei mais cedo para evitar a caída da noite e estava imaginando o que seria de mim se o senhor não viesse. O que importa é que estamos aqui e não quero perder tempo com as lamúrias que apenas nos furtam a alegria da convivência. Vendo que o ambiente não permitiria qualquer prolongamento de conversa, já que de todo impróprio para aquele tipo de encontro, Serapis arriscou. Então, meu senhor, estou à sua disposição para que possamos compartilhar essa alegria de nos encontrarmos pela primeira vez, como a lhe dizer que precisavam ir a algum lugar diferente daquele. Claro, não percamos tempo. Tem uma liteira fechada nos esperando na lateral do templo. Você segue primeiro e um escravo já está informado de sua chegada, incumbindo-se de recolhê-la em seu interior. Depois disso, eu mesmo me dirigirei para lá e, juntos, iremos a um local mais adequado para que partilhemos os momentos agradáveis dessa aproximação. Assim proposto, assim executado. Não tardou muito para que a liteira estacionasse à entrada do tugúrio perfumado que Marcus havia preparado para as horas que passariam juntos. Assim que entrou, Serapis se envolveu no encantamento daquele pequenino mundo, cheio de surpresas e carinhos tão agradáveis ao espírito feminino, afeito aos detalhes e seduzível através do carinho dos mimos, atenções e galanteios. Marcus levou até o interior e, percebendo as roupas pobres de serva, sugeriu a Serapis o ensejo de trocá-las para que ficasse mais confortável, eis que ali não faltavam trajes adequados à ocasião. No entanto, para sua surpresa, num movimento inusitado cheio de estudada ternura, Serapis livrou-se da túnica rústica, ante os olhos luminosos de Marcus, que via ressurgir uma outra mulher. Apesar de singelas, as vestes que estavam ocultas pelo sobretudo revelavam uma mulher exuberante, na qual os contornos físicos eram bem mais marcados, apresentando-lhe uma visão inspiradora e arrebatadora. Vendo o impacto sobre o interesse de Marcus e sentindo que já dominava a situação e a vítima indefesa, Serapis ousou ainda mais, perguntando com meiguice. O meu senhor permite que eu solte meus cabelos? Definitivamente vencido, o jovem não se importava ser aquilo uma declaração de entrega da mulher, na intimidade de um pedido que mais parecia uma frase proferida no sigiloso e confortável aposento conjugal. Fique à vontade, Serapis, pois sempre tentei imaginá-la novamente com seu rosto emoldurado pelos cabelos livres e soltos. Num gesto, Serapis assumira uma quase condição de Afrodite. Beleza na veste esvoaçante que provocava os instintos masculinos, e encantamento na atmosfera facial, produzida pela liberação da vasta cabeleira castanho clara que lhe servia de moldura ao rosto lindo e bem proporcionado. Imediatamente Marcus mandou que servissem vinho e trouxessem frutas já que o horário induzia necessidade de alimento, a fim de que a noite seguisse confortável e promissora. Serapis, entendendo os modos de seu patrão, deixava que ele dirigisse tudo e limitava-se a apresentar seu charme, mantendo ao máximo o carinho e a aparência de inocente. O tempo passou entre conversas agradáveis, sabendo Serapis manter Marcus interessado e estimulado, sem contudo ceder-lhe facilmente aos impulsos. O jovem rapaz, cada vez mais envolvido, tomara suas mãos enquanto lhe falava com carinho, alisava seus cabelos, servia-lhe mais vinho e frutas, sabendo que, com o aumento do estímulo alcoólico, mais facilmente conseguiria chegar à intimidade que tanto almejava, ligando-se à jovem como aquele que encontra a fonte da eterna felicidade. Mal sabia ele que, por si mesma, a própria Serapis estava disposta a entregar-se sem esforço, pelo simples prazer de vingar-se de Drusila. Os momentos sucederam-se e as dançarinas elevaram as emoções dos enamorados e, assim que terminaram a exibição, depois de terem se retirado, Marcus se acercou e, puxando-a delicadamente com seus braços robustos e gentis, depositou em seus lábios um ardente beijo com o qual venceu todas aquelas que lhe pareciam barreiras ao contato físico postas por Serapis aos seus avanços, mas que,
mas não eram do que astuta maneira de criar o clima de dificuldades a fim de que o interesse masculino se mantivesse em alta. O beijo foi a senha para que ambos, de singelos desconhecidos, se tornassem amantes naquela mesma noite idílica. O envolvimento de Marcus e os modos fingidamente inocentes, mas, no fundo, experientes da jovem fizeram com que ambos se entregassem aos arroubos da paixão e, de maneira franca e sem limites, se jurassem um amor descontrolado. Naquela mesma noite, Serapis e Marcus consumaram todos os desejos e dividiram os prazeres físicos que pareciam ter sido longamente acumulados. Ele, numa ânsia de tê-la como isso, e a jovem no sonho antigo que se realizava, de deixar a condição miserável e conquistar o palácio. O tempo correu como sempre corre quando a paixão e o encantamento dirigem. As luzes da aurora mesclavam-se, no céu daquela Roma de vícios e quedas, com as últimas nesgas da escuridão, fazendo com que o casal, agora acomodado sobre o leito confortável, regressasse à realidade da vida. Ele o patrão e ela a serva. Veja, Serapis, você precisará voltar ao palácio conforme foi acertado com Licínio. No entanto, não desejo que estes momentos sejam esquecidos. Meu senhor, estar ao seu lado significará para mim a suprema alegria, seja aqui, seja no serviço de sua casa, como simples serva. O fingimento de Serapis era de dar inveja ao mais astuto dos bandidos. Sua sabedoria em agir com uma aparente virtude e desprendimento encantava os homens despreparados e ingênuos, entusiasmados pelas suas maneiras humildes e, aparentemente, desinteressadas. Isso só demonstra sua nobreza, Serapis. Ah! Se todas as romanas tivessem metade de suas virtudes, exclamava o apaixonado Marcus. Mas não me satisfarei com tê-la por perto sem poder me aproximar ou roubar-lhe um beijo. Quero que você aceite voltar aqui, sempre que pudermos nos ver, e que isso fique como nosso segredo, enquanto durar esse maldito casamento com Drusila. Ouvindo-lhe a proposta direta, Serapis respondeu: Bem, meu senhor, como já disse, depois de hoje, não me pertenço mais e, assim, acatarei tudo aquilo que representar o seu desejo, guardando o cuidado de respeitar a senhora Drusila e sua filha Lúcia do dissabor de se verem traídas no respeito que merecem, já que o senhor sabe do rigor da lei e dos nossos costumes quando a serva se deita com o senhor. Sim, meu amor, tomaremos todo o cuidado e eu providenciarei para que nossos encontros se repitam com toda a cautela necessária. Afastarei Licínio mais vezes e liberarei você para que possamos nos ver aqui. Posso considerar que este pequenino ninho de amor é o nosso céu na terra. Ouvindo-lhe a pergunta apaixonada, Serapis abaixou a cabeça fingindo constrangimento e respondeu: Para mim, meu senhor, esta casinha será o meu palácio sempre que o senhor estiver aqui comigo. Pois que assim o seja, Serapis. Este será o seu palácio, ou melhor, o nosso palácio. Dizendo isso, beijou-lhe os lábios carnudos e provocantes e entregou-lhe um pingente precioso que pendurou ao redor de seu pescoço, como forma de agradá-la antes de se prepararem para o regresso. Vestiu-se novamente a serva, colocando as roupas belas sob o manto simples e, conduzida pela liteira até as cercanias da residência, desceu algumas quadras antes para que não houvesse qualquer suspeita nos olhos indiscretos dos que fiscalizam a vida alheia, fazendo os últimos lances do caminho a pé, chegando, por fim, à residência. Seguiu diretamente aos seus aposentos, onde atirou-se no leito enquanto esperava o dia amanhecer por completo para a retomada das rotinas usuais, mantendo no pensamento todos os lances sedutores e apaixonados que viveram juntos, relembrando os pormenores e as palavras, as confissões e as carícias, como que a prolongar o prazer de ter conseguido atingir seus objetivos, unindo o útil ao agradável. Havia conquistado importante território para seus planos de ascensão ao mesmo tempo em que o objeto de sua conquista era um jovem de grande beleza, riqueza e ingenuidade, no sentimento carente que possuía. Além disso, havia perpetrado a sua primeira vingança, fria e calculada, contra aquela que pensava poder humilhá-la com uma superioridade mentirosa e agressiva. Aquele havia sido o seu dia e essa emoção Serapis não trocaria por nada.
E lembrando de seu encontro com Alicínio naquela noite de lua cheia no banco do jardim, ria-se dele e de si mesma, dizendo-se: e pensar que passou pela minha cabeça a proposta de Licínio para que eu me tornasse a empregada, esposa do empregado. Que tolice a minha e a dele! Se tivesse levado à frente e ouvido o impulso do meu sentimento, a estas horas Marcus deveria estar nos braços de alguma mulherzinha qualquer. Mas graças a Júpiter, ele deve estar sonhando com meus carinhos e com o prazer que lhe propiciei. Licínio se virará com alguma empregadinha que tenha tendência para sofrer a vida inteira. Eu ainda hei de ser senhora neste palácio. Pobres aqueles que se deixam enganar pelos sentimentos e que abandonam seus planos para se entregarem aos enganos do coração. Naquele dia todas as advertências espirituais tinham sido esquecidas pelas partes envolvidas nos dramas da vida, tendo escolhido o caminho que mais lhes parecia agradável, recusando conter seus impulsos e permitindo-se, assim, que a lei de causa e efeito seguisse seu trajeto pelos espinhos dilacerantes. Ali, apenas Licínio entendia, na madureza de seu espírito, a necessidade de compreender, renunciar e de ser bom, o que, aos olhos das perversas mulheres que o cercavam era interpretado como fraqueza masculina, como tontice ou como falta de virilidade. No entanto, o administrador era o único que poderia sentir melhor os benefícios do dever cumprido, aprendendo a renunciar, a servir, a resistir aos assédios, contendo os impulsos sexuais de seu corpo ainda jovem e de seu sentimento carente de afeto, preservando-se de maiores problemas e preservando os demais que os cercavam dos delitos aos quais, insistentemente, se atiravam. Marcus, conforme Serapis imaginava, se deixou entregar molhamente ao descanso e à recuperação de suas forças do mesmo leito onde esteve em companhia daquela que, a partir daquele dia, passaria a dominar seus sentimentos e desejos, ali permanecendo até que o calor do sol alto tornasse imprescindível recorrer ao banho refrescante, no que foi auxiliado pelos seus escravos pessoais, sem conseguir retirar o pensamento da jovem idolatrada, obrigando-se a imaginar como fazer para tê-la novamente ali, naquele que havia sido batizado como o Palácio de Serapis e de Marcus, a alcova onde o afeto ilícito de ambos se havia concretizado, dando outros contornos às suas vidas. 32. A nova rotina. O trabalho no dia seguinte ao primeiro encontro havia sido muito diferente para Serapis. Seu espírito, sentindo-se vitorioso e dominador, agora, se colocava acima de Drusila, como se estivesse conseguindo realizar todos os seus planos para tirá-la de seu caminho para sempre. Naturalmente, deveria tomar cuidado para que a sua euforia não significasse precipitação nem o seu desejo de vingança expusesse suas intenções e dificultasse a sua plena concretização. Não podia esquecer que ainda era serva. No entanto, a simples lembrança de que havia se tornado amante do patrão, aquela que o contentava no afeto físico em detrimento da esposa, mulher desequilibrada e intolerável, lhe conferia uma segurança íntima capaz de suportar todas as agressões de Drusila, até mesmo com alegria. Desse modo, quanto mais a agressiva e complexada mulher lhe desferia golpes morais e a fazia se sentir rebaixada, mais e mais Serapis se nutria, se alimentava de afeto para convertê-lo em carícia a ser entregue a Marcus, na volúpia de envolvê-lo por todos os lados até que se tornasse incapaz de viver sem os seus carinhos. Assim, nos dias que se seguiram, Serapis pareceu ser, aos olhos de Drusila, mais dócil e submissa, o que aumentava a irritação desta que, ao ver a serva resignada, imaginava que estavam sendo insuficientes as suas atitudes agressivas para causar-lhe o dissabor que desejava. A partir daí, as penas injustas que Drusila impunha sobre a moça se ampliaram. Referências desairosas, afirmações caluniosas, acusações mesquinhas, tudo isso eram artimanhas da mulher doente às portas do desequilíbrio para dar vazão aos seus temores. Ao mesmo tempo, Drusila se sentia ainda mais atraída por Licínio que, dentro de seus planos seria aquele de quem se serviria para levar o sofrimento a Marcus, alimentando-se da expectativa de ser amada por alguém, nem que fosse por causa de sua condição de superioridade social.
Para qualquer homem de sua época não seria difícil aderir às seduções de Drusila e embrenhar-se no caminho da infidelidade aventurosa. Eis que o senso moral dos tempos romanos, tanto quanto de todos os tempos, pouco desenvolvido, permitia ou estimulava as conquistas mais perigosas para o equilíbrio dos lares e dos corações, como demonstração da capacidade e poder de sedução, no triste jogo de levar esperanças e sonhos idílicos aos corações alheios, propiciando-lhes, depois da conquista, apenas dor e espinhos. No entanto, Licínio resistia, para desespero da mulher que o cercava. Depois de ter visto as maneiras íntimas pelas quais Serapis agradecera ao administrador por tê-la liberado do serviço de Drusila 2 vezes por semana, a dona da casa ficara mais inquieta por imaginar que a serva estava lhe furtando o único homem capaz de servir-lhe como ponto de apoio. Seus olhos se aguçaram e seus ouvidos se aprumaram a fim de poder estar inteirada de tudo. Buscando serva de sua confiança, passou a salariá-la para que qualquer informação suspeita lhe fosse revelada. Concede que entre os servos os assuntos são sempre conhecidos e comentados. Lélia, a empregada que Drusila usou para servir de olhos e ouvidos pelo palácio, também não simpatizava com a colega de deveres doméstico, já que sentira como Licínio a privilegiava e, por inveja do tratamento diferenciado, passara a desejar prejudicar Serapis. Por isso, ainda que não houvesse qualquer suspeita real, Lélia sentia a necessidade de revelar a Drusila certos detalhes que ela mesma inventava para que, aos poucos, ainda mais pudesse contar com o interesse da patroa nos seus préstimos. Sem saber de nada, tanto Licínio quanto Serapis estavam sob vigilância cerrada e sigilosa de Lélia, que passara a ser a confidente da patroa, estimulando seus desejos e acatando todas as suas vontades. Marcus, por sua vez, voltara à residência senhorial e fechara-se em seus aposentos. Horas depois, apenas para provocar Drusila, informou que iria visitar a filha Lúcia e que a esposa estivesse preparada. Tal conduta, na verdade, tinha o intuito de poder estar nas dependências onde encontraria Serapis ou a veria mais de perto. Como foi determinado pelo chefe da família, tudo foi preparado para que o pai estivesse junto de sua filha, numa aproximação até então pouco usual para os seus modos irresponsáveis. Na verdade, aquela era a senha que ele enviava a Serapis a fim de que ela também estivesse próxima e seus olhares pudessem se encontrar, ainda que nos aposentos da própria esposa. Na hora prevista, Marcus dirigiu-se ao quarto de Drusila, no qual adentrou sem cerimônias, ante as reverências de todos os servos, entre os quais sua amada e Licínio. Dirigindo-se até o local onde se achava a criança, encontrou a esposa segurando-a em seus braços, maneira pela qual pretendia chamar a atenção do marido para si própria, imaginando que a visita poderia também ter sido programada para uma aproximação depois da última conversa áspera de ambos. Vendo que a filha estava no colo da mãe, Marcus dirigiu-se até lá e, como se Drusila não existisse, tirou Lúcia de seus braços e passou a brincar com a pequena, que sorria ante os carinhos do genitor. Virou as costas à mulher e dirigiu-se para a janela, ficando Drusila sem qualquer palavra de atenção ou carinho, mordendo-se por dentro. Veja, Licínio, que romaninha mais bonita esta, falou Marcus dirigindo-se ao administrador. É mulher, e isso é uma pena, mas ainda assim, não posso negar, dará uma bela matrona, não acha? Ante os comentários do patrão, Licínio respondeu. As virtudes independem de sexo, meu senhor. A bondade, a generosidade são as únicas virtudes que devam merecer a nossa preocupação. Lúcia deve ser motivo do orgulho de qualquer pai, principalmente como herdeira das virtudes da família de seu genitor e genitora. Ante a contestação filosófica e nobre, Marcus sorriu e lhe retrucou. Pois aí está o meu amigo mais velho, sempre a aprofundar meus comentários e revelar facetas mais belas do que a minha palavra foi capaz de expressar. Sentindo que sua intervenção poderia ter ofendido Marcus, Licínio buscou completar. Minha insignificância é majestosa e, recolhido na condição de servo da sua confiança, não reconheço em mim tais qualidades, meu senhor. Sou apenas alguém que tem meditado muito nos erros humanos e nas suas pueris convenções,
entre as quais aquela referente à importância do filho varão. Fale disso, Licínio, pediu Marcus, desejando alongar a conversação durante a qual se mantinha mais tempo próximo de Serapis que, exultante, acompanhava cada lance do colóquio. Bem, meu senhor, não desejo desrespeitar nossas tradições tentando adulterar o que os séculos construíram. No entanto, posso afirmar com sinceridade que o amor que nos liga a nossas mães, por mais nobres que sejam nossos pais, é algo mágico e misterioso. A sua própria genitora, mulher de invejável bondade, possui uma tal aura de elevação que nunca consegui encontrar em nenhuma outra pessoa. Desde quando nossas vidas se cruzaram, venero-a como a benfeitora que assumiu o papel da minha infeliz genitora, dando-me todos os exemplos de correção, respeito e sabedoria com os quais tento me conduzir nos caminhos da vida, esforçando-me para não decepcioná-la. E sei que a sua ligação com ela é ainda maior do que com o seu pai, a quem ambos também respeitamos e somos tão gratos. São as mulheres que educam os homens, suportam seus gênios e temperamentos agressivos e aventureiros. São as mulheres que precisam dar à luz, com dores que homens valorosos e guerreiros certamente não suportariam sem verter lágrimas. São elas que mantiveram nossas tradições e se Roma deve sua história aos dois irmãos, Rômulo e Remo, não nos esqueçamos de que foi no seio de umas fêmeas que ambos se nutriram para que não perecessem. Por causa disso é que todos estamos aqui. Por mais que nossa tradição tenha valorizado a virilidade masculina como o que mantém nossas chamas sagradas acesas e nos garantam o atendimento das necessidades no pós-morte, não nos devemos esquecer que é com base no espírito valioso de nossas mulheres nobres e pacientes, submissas e corajosas, que encontramos o alicerce para nossas grandes conquistas. Por isso, no fundo de mim mesmo, não as considero menores nem mais imperfeitas ou menos virtuosas do que os homens. Ouvindo-lhe as divagações de todo inusitadas, mas verdadeiras, Marcus respondeu-lhe com intimidade. Bem, meu amigo, seus conceitos são quase uma revolução dos costumes, mas não posso deixar de lhe conceder, em boa parte do que disse o beneplácito de minha concordância, já que meu coração é muito mais ligado à minha mãe do que ao meu pai. Pensarei em suas argumentações e voltaremos a falar delas mais tarde. Demonstrando que já tinha cumprido suas tarefas de pai ocasional naquele ambiente, Marcus afastou-se não sem antes depositar a criança nas mãos de Serapis, dupla maneira de sentir satisfação. Primeiro porque poderia aproximar-se daquela que estava no centro de seu afeto, sem levantar suspeitas imediatas, porque Serapis era do serviço íntimo de Drusila, como ocorrera no dia do próprio parto. E em segundo lugar porque, com isso, não teria que se dirigir à mãe para devolver-lhe a criança, demonstrando a todos o seu descaso com relação a ela da mesma maneira que afirmava aos olhos astutos de Serapis que não tinha nenhum vínculo com a mulher que fosse capaz de lhe obrigar até mesmo o gesto de educação. Deixando o aposento, Marcus falou em alta voz, para que a serva querida também escutasse. Licínio, venha comigo ao meu escritório, pois tenho uma missão para você. Convocado a acompanhar o dono da casa, Licínio retirou-se dali, deixando as mulheres com as obrigações normais da rotina da casa, seguindo o patrão ao destino que o aguardava. No entanto, aos ouvidos de Serapis, Marcus estava querendo indicar que o afastaria dali por algum tempo a fim de poderem se encontrar novamente. E isso foi realmente providenciado. Alegando necessidades urgentes de avaliar como estavam os negócios em afastar a gleba que possuía fora da cidade, Marcus determinou que Licínio se licenciasse por alguns dias do serviço do palácio para que estivesse à frente da conferência e fiscalização do andamento das atividades rurais em suas terras, coisa que Licínio já fizera antes e que, em momento algum, lhe produziria suspeitas. Acertados os detalhes, Marcus entregou-lhe as provisões em dinheiro para o pagamento dos salários dos funcionários e para a aquisição do que se fizesse necessário e, ante a vasta lista de coisas que cabiam a Licínio realizar, acertaram que o administrador se ausentaria por, pelo menos 4 dias, só regressando depois de concluída toda a atividade rural. Pretendendo livrar-se, ainda, da própria mulher, Marcus determinou que a esposa e a filha deveriam ir com ele,
a fim de que pudessem se valer dos ares campestres para o fortalecimento de seus corpos, o que seria muito saudável, principalmente para a criança. E sabendo que Drusila tinha servas de sua confiança, e que as maltratava nos seus ímpetos de agressividade, disse a Licínio: meu amigo, eu sei que Drusila está numa das suas piores fases e que nem mesmo as servas de sua confiança suportam suas investidas agressivas. Em uma discussão que tivemos, referiu-se a pelo menos duas delas com qualificativos pouco enaltecedores dos próprios bichos, que dizer-se endereçados a seres humanos. Das duas citadas, uma delas se chamava Serapis e a outra não me lembro o nome, mas sei que isso deve ser do seu conhecimento. Esperando o efeito de suas palavras, olhou para Licínio que o acompanhava atento, como a esperar-lhe a aprovação. Vendo o gesto de entendimento de Marcus, Licínio balançou a cabeça afirmativamente e respondeu: sim, meu senhor, seu coração não está equivocado. A senhora tem estado muito nervosa e sua irritação com as servas é muito forte, estando Serapis entre elas. Pois bem, quero que as pobres mulheres fiquem aqui para não serem molestadas por Drusila. Além do mais, se a presença das servas faz tão mal ao seu equilíbrio, será bom momento para que o afastamento possibilite uma melhora de ânimo da senhora, tornando a viagem mais agradável, você não acha? Sim, meu senhor. Isso será benéfico para todas elas. É verdade, Licínio, respondeu o feliz o dono da casa, antevendo os momentos agradáveis que passaria na companhia de Serapis, no palácio que ambos haviam batizado no dia do primeiro encontro. Além do mais, as moças não são escravas, são empregadas e isso não pode deixar de ser levado em conta. Sobre escravos temos a liberdade de agir como desejamos, mas sobre empregados, importa que não nos esqueçamos de estar tratando com pessoas livres e com certos direitos. Drusila tem extrapolado seus ataques e, assim, não desejo que fiquemos à mercê dessas mulheres que, uma vez feridas mortalmente, se transformam em leoas perigosas. A sua teoria da nobreza das mulheres também precisa levar em consideração estes fatos tão peculiares no espírito feminino quando se frustram suas aspirações, completou Marcus, irônico e sorrindo para Licínio que, na sua bondade natural, nem sonhava quanto aos interesses reais do interlocutor. Tudo acertado, Drusila foi informada de que partiria dali a 2 dias para um período longe do palácio, na companhia de Licínio e da filha Lúcia, o que, de certa maneira, também correspondia aos seus desejos, afastando-se do marido e permanecendo na presença do homem desejado, para lançar-se sobre ele e conquistá-lo. Sabendo da necessidade de ter servas que a ajudassem, foi notificada de que levaria 4 em sua companhia, mas que as demais ficariam para os serviços do palácio e, segundo as necessidades que Licínio conhecia, Serapis não as acompanharia. Tal deliberação passou a ser interpretada por Drusila como uma escolha proposital de Licínio que, talvez, agora, estivesse desejando corresponder aos seus impulsos e arroubos femininos, livre das atenções da bela serva da casa com quem, ela suspeitava, estivesse envolvido. Na cabeça de Drusila tudo havia sido arrumado por Licínio que, tendo que ir para longe, houvesse sugerido a Marcus a autorização para levar a filha Lúcia e a mulher para fazer-lhe companhia, usando como desculpa as necessidades de novos ares para a criança e a vida saudável do campo. As suspeitas de Drusila foram reforçadas, então, quando soube que Serapis ficaria, sentindo que Licínio também havia providenciado para que a serva não os acompanhasse a fim de não atrapalhar os momentos de intimidade entre a dona da casa e o administrador. Na mente doentia da mulher, tudo aquilo havia sido providenciado por um coração apaixonado que, finalmente, não havia mais conseguido manter-se distante de seus ataques. Entre as servas que ela escolheu depois que Licínio lhe havia informado quais estavam disponíveis para seguir com a família para a gleba distante, estava Lélia que, ao lado de Drusila, agora que Serapis estava afastada, poderia melhor se entender e receber novas ordens sem levantar suspeitas sobre uma intimidade de todo inconveniente entre a dona da casa e uma simples empregada. Preparados os veículos, separados os escravos que lhes serviriam de condutores e segurança para a pequena caravana,
Ao amanhecer do referido dia, eis que tomaram o rumo das portas suntuosas que haviam sido erguidas há longa data e que lhes permitia chegar às bem cuidadas vias que guarneciam todo o Império Romano e tinham sido um dos elementos que o haviam levado tão longe nas conquistas administrativas, políticas e militares. Distante dali estava a propriedade rural da família, na qual permaneceriam acomodados os integrantes do pequeno cortejo, permitindo a Marcus o desfrute dos prazeres na companhia de Serapis por um largo período de tempo. Com o palácio vazio de olhos e ouvidos, intrigas e pessoas, Marcus se sentia mais livre dentro dos próprios domínios para fazer o que bem entendesse. Assim, sem qualquer cuidado especial, solicitou a Fábio, o servo que assumira provisoriamente as funções de Licínio no palácio, que lhe enviasse Serapis com um jarro de vinho fresco, a fim de matar-lhe a sede. Acatando o pedido do patrão, Serapis bateu à porta que foi aberta por um escravo da confiança de Marcus e permitiu a sua entrada carregando a bandeja. Marcus determinou ao seu escravo que permanecesse do lado de fora de seus aposentos, sem deixar que ninguém entrasse até que ele próprio ordenasse. Em seu interior, Serapis se viu a sós com Marcus, mas, a fim de preservar-se na condição de serva, manteve-se em seu lugar de subalternidade, até que ele, se o desejasse, tomasse alguma iniciativa. Este seria o momento em que ela iria avaliar o grau de compromisso pessoal com que Marcus estava reconhecendo o relacionamento de ambos. Ali ele poderia dizer-lhe que tudo não passara de uma fantasia de momento e que ela continuaria a ser sempre uma empregada. Ou então, ele poderia dispensá-la dos serviços por ter considerado seu envolvimento sexual inadequado para sua manutenção sob o mesmo teto do de sua esposa. Mais grave se ele a ignorasse como se ela nada mais tivesse sido do que uma de suas aventuras com prostitutas da vida romana. Ali estava Serapis, firme, confiando em sua própria intuição feminina que lhe dizia que, pela maneira de Marcus, não demoraria muito para que ele a tomasse em seus braços e aproximasse para o beijo dos apaixonados. Fechada a porta e certificando-se de que não havia janelas indiscretas a revelarem para os olhos curiosos o que se ia passar ali dentro, Marcus se aproximou da serva desejada, num misto de volúpia, ansiedade e paixão faminta de afeto, abraçou e colou seus lábios aos dela, demonstrando, para o alívio de suas preocupações, que havia se deixado envolver profundamente pelos seus modos de beleza, de graça e de sensualidade. Como custou a chegar este momento, minha amada Serapis, falou o arfante, como ao puxar o ar, sem fôlego suficiente para extravasar todo o conteúdo de seu amor represado. Procurando corresponder aos seus carinhos, na astúcia feminina que não deseja apagar a fogueira que mal se acendera, Serapis respondeu. A mim também, meu senhor, o tempo parecera não ter corrido e, por mais que eu me esforçasse por manter-me na insignificância de minha condição servil, não deixei de me lembrar um minuto sequer do que pude conhecer naquela noite de sonho que desejei nunca terminasse. Pois agora, Serapis, por um bom tempo essa noite não terminará. Ou melhor, nós faremos do dia, a nossa noite. Como assim, meu senhor? Perguntou ela, sorrindo tímida. Eu já providenciei para que Fábio a libere a fim de que possamos, juntos, nos encontrar em nosso outro palácio. E, com isso, Marcus passou a relatar, sucintamente, como é que, naquele dia mesmo, Serapis se veria dispensada do serviço interno para ir ter com ele no togúrio de sua paixão, revivendo as emoções da primeira noite de amores. Tudo acertado entre eles, Serapis voltou ao trabalho e, dentro dos planos de Marcus, não tardou para que um mensageiro, por ele contratado em sigilo, viesse trazer a notícia de que uma parenta próxima de Serapis estava muito enferma, pedindo-lhe ajuda pessoal, pelo tempo necessário à sua recuperação. Tendo recebido o encarregado da mensagem, Fábio levou-a imediatamente até Marcus que, ansioso, esperava pela sequência do plano. Senhor, uma mensagem pede a presença de uma serva desta casa à cabeceira de um parente muito enfermo. Assim, como se trata da dispensa de uma servidora, submeto o caso à sua apreciação para que sejam tomadas as medidas necessárias. De quem se trata, Fábio? Perguntou Marcus,
querendo parecer indiferente ao assunto. É uma pessoa ligada a Serapis, a serva de quem se reclama a presença. E essa serva tem tido bons comportamentos para que possamos dar-lhe a oportunidade de se ausentar daqui? Bem, meu senhor, quem sempre cuidou de tudo isso foi o senhor Licínio, mas eu nunca ouvi dele qualquer advertência ou reclamação dirigidas contra Serapis. Além do mais, meu senhor, trata-se de uma doença que reclama a presença de alguém mais jovem para que a enferma, que se afirma sem mais ninguém além de Serapis, possa receber cuidados indispensáveis para sobreviver. É verdade, Fábio. Além de miseráveis, estes servos também têm a desdita de ficar doentes ou de ter de cuidar dos outros que ficam. Está bem, pode autorizar que a serva se ausente, com a condição de que deverá regressar aqui a cada 2 dias para nos trazer notícias. Quem sabe, não possamos fazer algo que possa ajudar o sofrimento desse enfermo, não é mesmo? Chame Serapis ao meu escritório para que eu mesmo lhe comunique e lhe advirta da dispensa temporária de seus afazeres. Sensibilizado pela generosidade do patrão, Fábio saiu para comunicar o fato a Serapis, bem como para trazê-la à presença do patrão, maneira pela qual Marcus procurou demonstrar ao administrador interino, de que mantinha pulso firme sobre as rédeas da casa, não permitindo que as coisas fossem feitas de qualquer jeito. Era a forma de demonstrar que tinha autoridade, o que tornava mais convincente a concessão. Com a chegada de Serapis, algo confusa, Marcus lhe informou, solene e artificial. Serva, notícias de fora pedem a sua presença junto de parente enfermo que solicita seus préstimos a fim de que se recupere. Considerando a ausência da senhora e da filha pequena, bem como a diminuição dos trabalhos internos por esse motivo, além do fato de se tratar de um problema que, por parecer urgente, pede o concurso de mãos mais jovens para o auxílio, autorizei que se afaste pelo tempo necessário, tendo, no entanto, de a cada 2 dias, regressar aqui para nos prestar contas do estado de saúde real, se houve melhora ou não, a fim de que, de uma forma ou de outra, possamos nos inteirar do que está se passando e, se necessário, auxiliemos naquilo que se fizer preciso. Entendendo os planos de Marcus, Serapis, reverente, agradeceu-lhe a generosidade daquela concessão, disse que obedeceria como lhe estava sendo determinado e acrescentou que não levaria senão a roupa do corpo, deixando no palácio o pequeno conjunto de bens pessoais, como demonstração de seu desejo de regressar para a continuidade dos trabalhos regulares, assim que possível. Efetivados os entendimentos finais, Marcus determinou que Fábio entregasse à serva algumas moedas para as despesas mais urgentes e concedeu que, naquele mesmo dia, ela recebesse a autorização para deixar o serviço do palácio. Assim, no início da tarde, Serapis já cruzava as ruelas de Roma em direção ao local de encontro, ao qual teve acesso por passagem discreta nos fundos da edificação, tendo nela penetrado sem ser reconhecida, em face de estar envolvida em mantos humildes, que lhe cobriam quase que todo o rosto, e que a faziam passar pela serva que vinha limpar e organizar aquele ambiente, como era costume entre os homens que mantinham tais lugares para seus encontros clandestinos. Não demorou para que o ruído demonstrasse a chegada de Marcus ao local, pronto para saciar a ansiedade da emoção que tanto sofrera até a renovação daquele momento de paixão e encantamento, nos braços da jovem voluptuosa e arrebatadora. 33. O amargo sabor da paixão. Conquanto o casal se mantinha em seu refúgio de sonho e encantamento, entregue à troca de carinho físico como se o mundo ao seu redor tivesse se reduzido àquela alcova perfumada, Licínio seguira para o campo em atenção às determinações de Marcus. Já ao longo do caminho, Drusila se pôs a imaginar como conseguir superar as barreiras que o administrador impunha aos seus ataques. Eis que aquele seria o momento adequado e ideal para a concretização de sua conquista e, na medida do seu sucesso, armar-se para a vingança contra o marido, cuja infidelidade em relação a Serapis até então não suspeitava. Enquanto Licínio se via envolvido pelos afazeres múltiplos que o exigiam em várias frentes de trabalho simultâneas, Drusila passava longas horas conversando com a serva, Lélia, escutando-lhe a palavra envenenada que, sabendo cultivar no espírito da patroa a ansiedade ao lado da suspeita,
Não poupava as cores fortes para insinuar a existência de algum relacionamento ou algum interesse afetivo envolvendo o administrador e a Servacerapis. Com esse tipo de ideia fixa, Drusila se deixou levar pelo desejo de possuir ou fazer-se possuir por ele, custasse o que custasse, já que não pretendia se sentir humilhada até o ponto de ver-se trocada pelo afeto de uma serva. Enquanto pensava, arquitetando um plano, passou a traçar a sua linha de conduta naqueles poucos dias em que estaria mais livre para agir. Tomou providências, pensou em cada passo e, na sua maneira doentia e perturbada de imaginar como conseguir manter aquele homem sob o seu domínio para aproveitar-se de sua fragilidade masculina, imaginou que tivesse construído a armadilha ideal para os seus intentos. Feito isso, ao final do primeiro dia, convidou Licínio aos seus aposentos a fim de tratar de um assunto pessoal. Sabendo das reservas que o administrador tinha todas as vezes em que estava em sua presença, a mulher adotou a estratégia de não atacá-lo como fizera em outras ocasiões. No entanto, procurou vestir-se estudadamente a fim de que, de maneira sensual e provocante, deixasse aos olhos de Licínio partes de seu corpo para que fossem admiradas, sem que lhe causasse constrangimento. Assim que chegou depois do trabalho, higienizadas pelo banho que o devolvia às condições adequadas para estar na presença da senhora, apressou-se ele para atender à solicitação de Drusila. Tal era a sua solicitude, que sequer se deu ao direito de tomar a refeição, fazendo-o somente depois de escutar o que Drusila teria a lhe dizer. Chegou aos seus aposentos e se fez apresentar. Assim que lhe foi determinado o ingresso, Drusila determinou que todos os servos de confiança deixassem a sós com ele, com exceção de Lélia que, de forma combinada, ali ficaria para servir-lhe aos intentos, com a desculpa de cuidar da pequena Lúcia. Boa noite, senhor Licínio, exclamou Drusila, tentando parecer amável. Boa noite, minha senhora. Estou precisando tratar de alguns assuntos com o senhor com relação a estas terras e aos seus problemas, já que, apesar de serem administradas pelo meu marido, foram bens que eu trouxera ao casamento e pertenciam à minha família, desde longa data e, assim, me interesso por conhecer-lhe a real situação tanto quanto isso interesse a meu marido. Pois bem, senhora Drusila, naquilo que tiver condições e puder atender-lhe à solicitação, estarei pronto para elucidá-la, respondeu Licínio. Vendo-lhe o estado de cansaço, Drusila perguntou se já tinha se alimentado, ouvindo-lhe a negativa como resposta. Imaginando tal situação e contando com isso para dar início aos seus intentos, sem consultar o administrador e como um gesto de cortesia pouco comum nos patrões para com seus empregados, determinou que Lélia fosse até a cozinha e providenciasse para que o jantar de ambos acontecesse no interior dos aposentos íntimos da senhora, gesto inusual entre patrão e servo, principalmente quando se tratava da esposa desacompanhada do marido, na presença de outro homem. Sabendo do intento de Drusila, Lélia, na cozinha junto de outros serviçais, fingindo descuidado comentário, típico dos empregados quando nas costas dos donos da casa, revelou, em tom malicioso, que Drusila estava encerrada no seu quarto em companhia de Licínio e ali eles iriam jantar juntos. Não foi necessário maior comentário para que, na mente invigilante dos que ouviram, passasse a ideia equivocada de que entre eles poderia haver alguma coisa mais do que apenas a relação entre patroa e empregado. Lélia não se preocupou em esclarecer o assunto e, ouvindo os risinhos, percebeu que os outros empregados haviam mordido a isca e se alvoroçavam com a possibilidade de estarem presenciando a infidelidade da mulher justamente com o empregado da confiança do marido. Estes ingredientes eram explosivos na alma dos serviçais que, a partir de então estariam sempre vendo aquilo que não existia, nos menores gestos e palavras dos envolvidos nessa questão. Regressando ao quarto, Lélia serviu-os pessoalmente, a fim de que outros servos não testemunhassem a postura respeitosa e digna de Licínio em relação a Drusila. Ainda que ele soubesse não ser de todo correto a sua permanência no interior do quarto de Drusila, entendia que a situação não era comprometedora, já que não se encontrava sozinho e sim na presença de Lélia e da filha do casal. Estavam conversando sobre coisas do trabalho para o qual fora enviado, além do fato de não haver naquela propriedade,
local que permitisse uma conversação mais privada sobre negócios. Eis que, por se tratar de casa rural, suas dependências eram mais singelas do que o palácio em Roma, impondo-se que se improvisasse o escritório no interior dos aposentos de Drusila. Ante tais fatores favoráveis, Licínio agradeceu-lhe a preocupação e, sem que suspeitasse das intenções da mulher, até então discreta e bem comportada, passou a se alimentar, no que foi acompanhado por ela que, conforme lhe confessara também, não havia jantado. Assim, ambos comeriam e conversariam. Lélia, postada distante do casal, mantinha-se atenta para atender a qualquer solicitação da senhora. Desse modo, a conversação correu pelos assuntos administrativos sem que Licínio sentisse qualquer intenção sedutora ou subreptícia de Drusila. Ela, por sua vez, se mantinha ligada às questões das terras. Perguntara como estava o rebanho, se os cavalos estavam bem cuidados, se os lugares que ela costumava visitar e nos quais se deixava passar longas horas quando criança ainda estavam preservados. A todas as perguntas, Licínio procurava responder com atenção e exatidão, fazendo com que a mulher pudesse se contentar com suas explicações. No entanto, até mesmo para Licínio, a propriedade era muito ampla para que ele conseguisse detalhar-lhe e atender a curiosidade de Drusila de maneira satisfatória. Depois então de muitas respostas sem objetividade e deixando entrever que não sabia sequer onde se localizavam este e aquele rincão sobre o qual era indagado, Drusila manifestou o desejo de, na manhã seguinte, sair em visitação à propriedade. Enquanto servia o vinho fresco para que Licínio pudesse umedecer o alimento durante a refeição, demonstrou o desejo de que lhe colocasse algum servo de confiança à sua disposição para que, no dia seguinte pudesse ser conduzida pelos arredores a fim de matar suas saudades dos bons tempos da infância que ela havia desfrutado naquelas paragens. Naturalmente, sendo a pessoa mais importante daquela pequena expedição, competia a ele estar acompanhando a sua visitação pela propriedade porque, relegá-la aos cuidados de um servo ou escravo seria abdicar de seus deveres primordiais, dentre os quais estava, antes de tudo, o zelo para com ela e a filha, bens mais valiosos do que as terras e os objetos de valor que ali pudessem estar sendo contados ou fiscalizados. Vendo que Drusila estava lhe criando um problema para a rotina que havia deliberado seguir, Licínio, educadamente, imaginou uma forma de continuar a desempenhar suas funções administrativas e, conciliando as coisas, estar atendendo pessoalmente o desejo dela e sugeriu cortês. Penso que seria pouco adequado, senhora, que um escravo, mesmo que dos mais confiáveis, a conduzisse por estes terrenos, já que sua segurança está sob minha responsabilidade, tanto quanto a de sua pequena filha. Assim, para poder atender o seu desejo, não vejo outra pessoa capacitada a fazê-lo a não ser eu próprio, como responsável final por qualquer coisa que venha a lhe ocorrer nesse passeio. Como, no entanto, atendendo às determinações de seu marido, precisarei dar seguimento pela manhã aos afazeres que me obrigam a ausentar-me por várias horas, sugiro que, ao final do dia, voltando mais cedo para cá, aproveitemos o abrandamento do calor do sul e, ainda com céu claro, sigamos para os locais que sejam de seu agrado, nos acautelando para que voltemos antes que caia a noite. Percebendo que Licínio buscava ser atencioso e, com seus modos cavalheirescos, conciliar os problemas para que as suas intenções pudessem ser consideradas no meio de todos os compromissos que tinha que atender, Drusila se sentiu envaidecida e imaginou que, efetivamente, Licínio também correspondia ao seu secreto desejo de envolvimento emocional. Desse modo, para que a oportunidade surgida fosse bem aproveitada, além de demonstrar certa submissão feminina que ela sabia ser do agrado dos homens, fez cara de felicidade e, demonstrando satisfação, exclamou: "Eu bem sabia que de você, Licínio", passando a chamá-lo com intimidade, "só poderia esperar tal comportamento delicado e compreensivo. Está combinado. Amanhã, ao final do dia, esperarei aqui para que a carroça nos transporte até os lugares que me foram tão agradáveis e nos quais passei momentos felizes, a fim de revê-los, já que estão indileves em minhas lembranças."
Sim, minha senhora. Providenciarei para que um servo de confiança nos acompanhe a fim de evitarmos quaisquer surpresas desagradáveis pelo caminho. Ouvindo o alvitre, contrafeita, sem, no entanto, demonstrar sua discordância, já que pretendia estar sozinha com o homem desejado, Drusila afirmou que seria feito como ele o determinasse e que, assim, combinados, esperaria ela o dia seguinte com ansiedade. Com o término do jantar e da conversação, Licínio saiu do quarto com um sorriso de satisfação estampado no rosto, já que, aliviado, havia passado incólume por aquelas horas de conversas sem que tivesse que adotar qualquer postura defensiva. Inúmeras vezes saíra de situações como aquela suando frio, fugindo para que não fosse comprometido perante olhos indiscretos e acabasse suspeito de sedução, já que ninguém acreditaria que houvesse sido, ele sim, vítima de tal prática por parte da patroa. As suas feições de alívio e de aparente felicidade ante a conduta contida de Drusila, no entanto, foram interpretadas pelos olhares maliciosos dos empregados como sendo de satisfação masculina pelo encontro íntimo com aquela que deveria ser, tão somente a sua patroa. No mínimo, segundo as interpretações maldosas dos olhares que viam em tudo apenas aquilo que lhes ia no íntimo, Licínio estava se aproveitando da situação e envolvendo a senhora em uma teia de seduções, sem sequer lhe respeitar a própria filha e, o que era pior, na ausência do marido. No dia seguinte, sem qualquer suspeita em sua alma sincera e desarmada, Licínio retomou a rotina que lhe cabia, enquanto Drusila, dando asas à imaginação, adaptava o seu plano aos novos contornos surgidos, percebendo que a sorte lhe estava sorrindo mais do que havia suposto. Depois de tomar a primeira refeição, deixou o quarto e dirigiu-se ao exterior, em busca de organizar o passeio da tarde. Não fez nenhuma questão de esconder sua euforia e de avisar que, ao final do dia, deveria estar preparada uma cesta com alimentos e uma jarra de vinho, pois ela iria ausentar-se em visita à propriedade. Sabia Drusila que, envenenados pelos comentários de Lélia, comentários estes que ela própria havia mandado, fossem lançados ao ar, descuidadamente, os servos iriam interpretar a sua conduta como uma confirmação de suas suspeitas. Isso também fazia parte do seu plano pessoal. Indo ao local onde se guardavam os veículos para o transporte, entre os quais escolheria um para servir-lhe durante o passeio, percebeu que, dentre todos eles, um estava em piores condições, trazendo mostras de desgaste nas rodas e eixos, mas que, na sua estrutura se apresentava mais adequado ao passeio, já que, por possuir altas hastes de madeira espalhadas pela lateral, à guisa de rústica carroceria, permitiria que nelas se fixasse uma cobertura de tecido, protegendo do sol seus ocupantes. Assim, Drusila preferiu escolher este veículo e, determinando que fosse preparado com a cobertura, incumbiu Lélia de fazer o restante dos preparativos, usando de sua astúcia feminina. Desse modo, determinou a Lélia, com quem partilhava todos os passos do plano, que se dirigisse até o local e, servindo-se do servo que, de maneira mais maliciosa, estivesse interessado no suposto caso de adultério, providenciasse para que os eixos da carroça fossem ainda mais avariados a fim de que, ao longo do trajeto, estivesse sujeito ao rompimento, impedindo o regresso da caravana. Isso lhe daria tempo para ficar mais afastada e sozinha com Licínio, a fim de seguir com os passos de seu plano. Lélia, sabendo dos intentos de Drusila, imaginando estar sempre na esfera de influência da patroa, não se fez de rogada e, entendendo o desejo dela, procurou aquele que, por suas feições e expressões mais lhe parecia vulnerável e, entabulando uma conversação com a qual se fazia passar por íntima, continuou preparando tudo. Olá, Lívio, como vão as coisas por aqui? Perguntou Lélia, fazendo-se de interessada. Vendo-se abordado pela serva da patroa, moça interessante e cheia de atributos aos olhos do rude trabalhador rural, Lívio, jovem e fogoso, armou-se de todas as suas poucas possibilidades para não fazer o feio diante da jovem que o procurava. Ora, moça, tudo aqui é sempre igual, menos quando, de repente, chega a gente da cidade e muda tudo, obrigando que todas as coisas caminhem de outra forma. E, agora,
Não bastando o fiscal do patrão, ainda temos a própria patroa que, ao que parece, resolveu dar um passeio por estas terras que ninguém nunca visita. Percebendo que queria seguir por caminhos mais íntimos e deleitar-se com os viajantes, como se fossem pessoas raras que nunca davam as graças por aquelas partes, Lélia continuou. Pois é sempre bom sair de casa e passear um pouco, sobretudo se a terra é tão bonita como esta aqui, cheia de lugares inspiradores. O que não falta por aqui são lugares inspiradores, falou reticêncioso, o empregado. Vendo a sua indireta menção, Lélia aproveitou. Pelo jeito, você deve conhecer bem tais locais inspiradores, não é, Lívio? O rapaz corou, abaixando a cabeça e, sorrindo meio sem jeito, concordou, dizendo. Alguns eu conheço muito bem. Pois eu gostaria que, antes que eu voltasse para Roma, você me mostrasse um deles, pois queria ter uma boa lembrança desta terra para levar comigo. Dito naqueles termos, aquilo era quase um convite à licenciosidade, vindo de alguém que possuía atributos físicos apreciáveis para um campesino acostumado à grosseria dos trabalhos braçais. Imediatamente, um brilho nos olhos surgiu e iluminou o rosto de Lívio que, mais do que depressa, aceitou levá-la a tais recantos onde o encantamento dos olhos abria espaço para a licenciosidade dos corpos apaixonados. Empolgado com a promessa, Lívio demonstrou estar no ponto para que Lélia a seguisse com seus intentos, segundo as ordens de Drusila. Até mesmo a patroa está mais inspirada nestes dias, falou ela, fingindo inocência. Deu para perceber que estes ares fazem bem aos desejos de muita gente. Você viu que Licínio ficou em seu quarto até mais tarde? Perguntou baixinho, fingindo contar um segredo. Ora, Lélia, mas você também estava lá dentro, não estava? Claro, Lívio, mas você sabe que sou considerada apenas uma serva que, de um jeito ou de outro, não tem qualquer valor nesse mundo, ante os olhos dos que são quase nossos donos. Pude perceber que, dando asas aos nossos costumes da Roma corrupta e lasciva, o administrador está encantado pelos modos da senhora. Escutando-lhe as revelações picantes, Lívio comentou. Ora, Lélia, nenhuma senhora que não quisesse dar oportunidade a essa intimidade teria aceitado ficar ali com um outro homem. As mulheres são muito espertas. Não vai me dizer que foi Licínio quem determinou que o jantar fosse servido lá dentro. Isso é coisa de quem manda, não de quem é mandado. Ela sim, como sempre fazem as mulheres, quem está dando asas para ele. Mulher sempre arruma um jeito para que as coisas aconteçam. Lívio já tinha se experimentado com a astúcia feminina e, por isso, considerava que a mulher ia traçando os pauzinhos dando a impressão de estar sendo comandada pelos homens que, de repente, se viam presos em suas próprias armadilhas. Bem se vê, Lívio, que você entende de alma feminina, comentou Lélia. Já passei por poucas e boas na mão delas, sempre dispostas a nos dar esperanças e nos jogar para o lado assim que não seja mais conveniente. Não tenho tanta certeza assim de que Drusila esteja tão interessada, falou a serva, dando sequência à conversa. Eu não tenho dúvida e sou capaz de apostar. Pois eu aceito a aposta, respondeu ela. E tirando do bolso pequeno recipiente de moedas, estendeu ante os olhos cobiçosos de Lívio, como a entregar a sua parte na aposta. Mas eu não tenho dinheiro para apostar com você, falou o rapaz, desconcertado. Ora, vamos fazer assim. Eu aposto que Licínio tem mais interesse do que ela e você aposta que ela tem mais interesse do que ele. Se você ganhar, fica com o dinheiro. E se eu ganhar, você tem que me levar, como uma patroa, para os seus lugares inspiradores. Que tal? A proposta era irrecusável, pois na visão de Lívio, qualquer que fosse o resultado, ele seria o único ganhador. Aceita a proposição, Lélia continuou. Agora, precisamos fazer as coisas funcionarem para que possamos avaliar qual dos dois é o apaixonado. Isso mesmo, Lélia. Mas como vamos fazer? Perguntou ele. O que acha se nós dessemos uma ajudazinha para que o destino se aproveitasse desse passeio de hoje, já que estou sabendo que Licínio e um servo vão acompanhar a senhora,
para que acabassem ficando impedidos de voltar à sede, tendo que passar a noite sozinhos em algum lugar por aí. Ora, se seu Licínio está com ela, não ia querer o ficar em uma situação tão comprometedora, a não ser que ele pretendesse seduzi-la, já que uma mulher não conseguiria voltar para cá sozinha, ainda mais durante a noite, em plena escuridão dos caminhos. Por isso, ele teria que voltar, deixando o servo com ela para protegê-la. Isso é o que um homem sem interesse faria. Pois então, exclamou sorridente, o serva, seu espertalhão. É assim que vamos saber como as coisas ocorreram. Se Licínio voltar sozinho e deixar o servo com Drusila, é porque ela é a sedutora e ele o inocente, confirmou Lívio. Isso mesmo. Agora, se o servo voltar e Drusila ficar sozinha com Licínio, é porque ele a quer seduzir e usou o momento para ficar a sós e com condições de se aproveitar da situação. Estamos combinados assim? Ante a mente maliciosa e, ao mesmo tempo, ingênua de Lívio, parecia que aquilo era uma boa demonstração de sua tese. Além do mais, a aposta lhe seria favorável nas duas situações, fosse com o ganho do dinheiro, fosse com a possibilidade de estar na companhia de Lela em quaisquer dos recantos mais secretos da propriedade. Por isso, não se ocupou de avaliar todas as possibilidades e as possíveis variantes daquele acerto através do qual iria deduzir qual dos dois envolvidos seria o maior interessado na sedução. Agora que estavam de acordo, competia a ele dar um jeito de que a carroça fosse enfraquecida para que, depois de algum tempo de trajeto, o suficiente para que estivessem mais afastados da casa protetora, ela tivesse uma de suas rodas ou seus eixos avariados. Lívio vivera na área rural desde a sua infância e conhecia bem a que tipo de esforço era submetido o veículo, bem como a qualidade dos caminhos. Assim, tratou de abrir uma das trincas da roda dianteira da carroça, usando uma cunha de madeira que a enfraqueceria o suficiente para, com um choque mais duro ou um buraco mais fundo, romper-se e avariar o veículo, impedindo que pudesse prosseguir viagem. Para tanto, precisariam contar com a sorte a fim de que pedras ou buracos fizessem o seu trabalho. Tudo preparado, Lívio procurou Lélia para comunicar-lhe, eufórico, que o plano estava ativado. Com um sorriso maroto e estimulante, a serva fez-lhe uma pequena carícia no rosto, como que a lhe prometer aquilo que ele tanto estava desejoso, o dinheiro ou ela própria. Voltou aos aposentos de Drusila para relatar-lhe as novidades. Tudo pronto, senhora. A carroça está preparada. No entanto, ela precisa ser conduzida com cuidado até que, distante daqui o suficiente, segundo os seus planos, seja projetada sobre alguma pedra ou alguma vala do caminho para permitir que a roda se rompa. Deixe comigo, Lélia, eu me incumbo desse detalhe, respondeu Drusila, feliz com o andamento de seus planos. Ao final do dia, conforme havia prometido, assim que o sol se tornava mais brando e iniciava suas despedidas do céu, todos estavam a postos sobre o transporte, devidamente carregado com os alimentos solicitados por Drusila, coberto com o mantel a caminho do passeio solicitado, sendo que o servo de confiança manejava as rédeas da carroça. Licínio sentava-se ao seu lado e, no interior da carroceria, cujo teto estava coberto pelo tecido leve, mas as laterais seguiam abertas à vista, fora adaptada uma confortável cadeira para que Drusila lhe se acomodasse. Atendendo aos seus pedidos, o servo conduzia a carroça lentamente, com a desculpa de que não desejava desconjuntar-se ante os solavancos do caminho. Com isso, o grupo ia se dirigindo aos locais que Drusila indicava, e ela, fingindo surpresa, lançava comentários aqui e ali. Já haviam caminhado bastante quando, por causa do adiantado da hora, Licínio sugeriu que voltassem, ainda que repetissem o passeio no dia seguinte. Vendo que havia chegado o momento, Drusila respondeu-lhe, fingindo euforia. Sabe, senhor Licínio, quando eu era jovem, vinha até aqui e dirigia a carroça sentindo toda a emoção juvenil de estar no comando de um veículo. Antes que voltemos, gostaria de fazer a mesma coisa, relembrando meus tempos de alegres peripécias.